soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Oh, Rafa junto aqui, ó, tá Ficou afiado, legal, né? cara? Ficou, pô, massa pra caramba. Vamos lá. Começamos mais um episódio aqui do Empreenda SC nos estúdios da Arte Pro. Obrigado, Rafa, por estar aqui, né? Imagina, Nosso convidado que eu vou apresentar aqui. Os patrocinadores, diretor, vamos lá. Arte Pro, comunicação visual, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, lonas de grande formato, tudo que você precisa para comunicar e vender mais a sua empresa. Siga a gente aí no Instagram, Arte Pro Comunicacão. Formento Playgrounds para todo o Brasil, de madeira plástica, altíssima qualidade, de Blumenau até o Acre, né? Entregando muito produto de qualidade de Blumenau aí. O nosso amigo aí, Alexandre Formento, um grande parceiro do nosso podcast. Obrigado, Alexandre. W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Diversifique os seus investimentos com assessoria da W1 Capital. Eles atendem toda Santa Catarina. O escritório de Blumenau é aqui do nosso amigo Lucas. Obrigado, Lucas. Ótica Varela, uma excelente loja aqui da nossa região, do grande amigo Carlos. Eles estão atuando com EPI certificados para colaboradores. E também ótica em geral, né? Uma linda loja que você precisa conhecer. Obrigado, Carlos, por apoiar o nosso podcast. Tamandaré Select, a loja de carros importados de Balneário Camboriú, com maior qualidade no mercado automotivo. Uma loja incrível que vale a pena você conhecer, do Diogo e da Tamires. Obrigado, queridos, por apoiar aqui o nosso podcast. Grandes empreendedores de Blumenau e se jogaram para Balneário para poder vender carros de top de linha, cara. Os caras são demais. E, é claro, o apoio dos nossos patrocinadores, parceiros. Madrugadão Lanches, Sebrae, né? Sebrae aí todo mundo conhece, não precisa nem falar nada, né? Jovem Pan Blumenau, 88,7. Estamos nas ondas da Pan, divulgando os nossos episódios todos os dias. E Restaurante Dona Ana do Badenford de Blumenau, para o Brasil, para o mundo. Bom, hein? SSA também, desculpa, patrocinador aqui. SSA Materiais Elétricos do Sandro, do Sérgio, do Adriano. Meu Deus, se eu esquecer desses caras, me mato, meu. Grandes parceiros aí do podcast, estão apoiando demais, cara. Estão sempre aí envolvidos com a gente. Né? Uma loja que atende aí gerenciamento de obra e venda de material elétrico. Além de, claro, atuar na distribuição desses materiais. Uma linda loja aqui da Itopavazinha. Obrigado, meus parceiros. E é isso aí. Cara, é bastante. Ainda bem que eu anotei aqui. O João tá de brincadeira, né? O João tira de letra, ele nem lê. Não, o cara é demais. Deve estar muito bom, porque eu tô há um ano tentando patrocinar e não consigo. não sobra cota, tem que ter cota. Cara, que legal isso aqui, cara. Poder ter essa experiência também, sou muito grato, né? Eu fiz o convite também para o nosso entrevistado de hoje e poder ter essa experiência de sentar. O João normalmente senta aqui, faz todo o patrocínio, né? E eu poder sentar com o Rafa também, um grande amigo. A gente vai com certeza trazer muitas coisas legais aqui para quem está escutando. E você que está aí também, siga no Instagram, no YouTube, curte lá, assista os episódios que tem muita coisa legal. E vamos lá entrevistar o nosso querido Peter Folkman, de Pomerode, da Aviação Folkman, é isso? Empresa de Transporte Coletivo Volkmann. Empresa de Transportes Coletivos Folkman, muito legal. Cara, obrigado por estar aqui, né? A gente falar de empreendedorismo. Vamos fazer a primeira pergunta aqui que eu gosto. Tu conheceu um pouquinho do Empreenda, assim, a gente conversou rapidamente, né? Mas o que tu acha desse trabalho que a gente vem fazendo, de sentar com empreendedores, falar sobre empreendedorismo? Na tua opinião, cara, pode compartilhar com a gente? Cara, eu acho a iniciativa muito legal, principalmente porque é um momento que a gente consegue ter uma troca de informações, né? E às vezes a gente ouve algum insight que não é nem do nosso negócio, que é algo totalmente fora e que a gente consegue trazer para nossa realidade do nosso dia a dia, né? Perfeito. Eu sempre digo que a administração não tem receita de bolo, né? E a gente precisa ter criatividade, tem que ter jogo de cintura, tem que ter visão, conexão com várias coisas e vários modais diferentes do teus para conseguir ter inspiração mesmo, para conseguir compartilhar, conversar, driblar os desafios do dia a dia, né? Eu acho que isso o Empreenda faz legal, de forma cara. maravilhosa. Obrigado, cara. Legal demais. Outra perguntinha. Rafa, tu quer fazer alguma pergunta, cara? Não, eu acho que a primeira resposta já foi brilhante, porque é justamente o que a gente tanto fala com todos os amigos, colegas que frequentam grupos empreendedores e enfim, ou nos cafés da vida, que é essa troca. O quão valiosa é essa troca de experiência, né? Nós acabamos de passar por um momento, porque nós ainda, a grande maioria dos empreendedores ainda sofrem as consequências do período de pandemia, porque muitas empresas tiveram que ou se alavancar ou inovar drasticamente, e muitas ideias que salvaram empresas, quiçá centenárias, vêm justamente da troca, né? Porque muitas vezes eu estou com uma grande dificuldade que o Felipe, empreendedor, precisou curar, uma dor que o Felipe curou há 1 mês, 2 meses, 1 ano,
e que eventualmente tu podes me ajudar, né? Então, assim, essa troca, o portfólio que o Empreenda fornece, eu disse isso na ocasião em que eu fui entrevistado, é matéria-prima para o gestor de qualidade, porque hoje um gestor, ele não gere só KPIs, resultados, macro resultados, você é gestor de pessoas, Exato. você é gestor de expectativa do teu cliente, Que desenvolver então várias áreas, né? é extremamente desafiador, né? E falando em empresas que se salvaram centenárias, a Folkman tem 97 anos, né, Peter? Conta um pouquinho dessa história aí da Folkman. Eu sou de Pomerode, tá? Eu vou compartilhar aqui nos meus... és de Pomerode, eu sou nacional, nativo não, como é que é? Não, nativo, nascido, né? Nascido, Natural eu de sou Pomerode. um natural de pomerano, que usei muito ônibus da Folkman, cara, porque a gente trabalhava em Blumenau, né? Então eu usava ônibus Folkman todo dia. Então tem uma afinidade aí com a empresa, né? É a única empresa de ônibus de Pomerode, né? Sim, a única quando eu empresa de morava lá ônibus era a única, né? que presta serviço de linha regular, sim, né? Mas Uhum. existem outras empresas que fazem parte turismo, fretamento, E existem quem é outras. que construiu, quem é que montou, cara, a Folkman? Conta aí. Então, como você falou ali, a nossa empresa vai fazer 97 anos em maio agora, dia 12 de maio desse ano, 2024. Ela foi fundada pelo meu bisavô, Ernesto Folkman. Então, eu sou hoje a 4ª geração à frente da empresa. E ele era marceneiro. E ele Olha só. criou a empresa a partir de uma oportunidade, né? A gente falou aqui da pandemia. E naquela ocasião, ele, como marceneiro, tinha um caminhão, lá em 1927. Quase ninguém tinha carro, né? As estradas eram uma picada de estrada de chão, basicamente. E ele vinha buscar insumos no centro de Blumenau. Pomerode era pertencente a Blumenau. Certo. E aí vinha buscar insumos e os vizinhos pediam carona para ele. Aí ele começou a perceber, poxa, existe uma necessidade de negócio. transporte aí. E aí começou a adaptar bancos de madeira na lateral do caminhão. E no meio iam os insumos da marcenaria dele, e nas laterais as pessoas iam sentadas, assim, uma viagem de ida e uma de volta. E aí isso já acontecia por um tempo, em 1927, então ele fez primeira tabelinha de preço, toda em alemão, né? Não falava português. E a tabelinha de preço. Então tinha uma viagem de ida de manhã e uma viagem de volta no final da tarde. Então ele ia de manhã, passava o dia comprando as coisas, final da tarde voltava. E as pessoas faziam a mesma coisa, vinham buscar insumos também, né? Compras até dos seus próprios trabalhos, né? Tinha um alfaiate, vinha buscar insumos, enfim, a doceira vinha buscar insumos, então... Sim, vinha para a cidade, né? Para o cidade, centro, para o centro né? da cidade, exatamente. Inclusive, é essa a expressão, né? Eu vou pra cidade. Exatamente. pra cidade, né? Exatamente, ainda usam muito isso, né? Eu vou pra usam. cidade, descer, subir, né? Exatamente. E aí assim nasceu a nossa empresa, nasceu de uma oportunidade. De um caminhão De um que caminhão. foi instalado um banco, É. uma tabelinha em alemão para poder de levar as pessoas pro centro e voltar no final do dia. de perceber essa necessidade mesmo, legal, né? E aí cara. foi fazendo um caminhão, aí depois comprou um caminhão um pouquinho maior, foi melhorando o caminhão. E claro, para ele, assim como hoje em dia, uma das coisas que eu acho que todo empreendedor faz é não viver de uma renda só. Ele viveu por muito tempo de 2 rendas, era marceneiro e conseguiu complementar um segundo negócio, até que esse segundo negócio foi mais proeminente do que a marcenaria, e aí ele investiu somente em ônibus e ficou mais nisso. Mas a alavancagem dele foi em 2 negócios, 2 rendas, já tem uns insights aí Percebeu? desde aquela época, Percebeu né? a necessidade. De né? 1927. Que legal. Legal. Antes da minha pergunta, eu gostaria de dizer que eu assisti a grande maioria dos episódios, mas talvez a empresa com a qual eu estou mais familiarizado é a de vocês, tá? Porque eu fui cliente por muito tempo também. Olha que coisa boa, gente. Olha ali. Ó. Exatamente. Eu não sei se a família mantém esses dados, mas existe um saudosismo muito gostoso quando se tem essa linha, esse storytelling da empresa, né? Você na 4ª geração enquanto diretor, mas 2 perguntas em uma, tá? Como era a persona do teu bisavô? Assim, ele era empreendedor, fato, mas foi instintivo ou ele de verdade se preparou para tanto? Porque eu sou apaixonado por histórias de empresas familiares, tá? E em que momento ele olhou e falou, isso daqui é um negócio, é ainda mais promissor, e foi o day one lá, o dia D, onde a empresa de fato se profissionalizou? Não, na verdade foi instinto mesmo, acho que instinto, muito mais do que instinto, é necessidade de sobrevivência, né? Naquela época, acho que os imigrantes carregam isso muito forte, né? Então, a necessidade de sobrevivência, de agarrar com unhas e dentes as oportunidades que passam, ou muitas vezes ter a percepção e enxergar uma oportunidade, como foi o caso dele, né? Então, os relatos, eu infelizmente não o conheci pessoalmente, mas os relatos aqui de que ele era uma pessoa muito inquieta,
Ele era uma pessoa muito bem relacionada, conhecia todo mundo, falava com todo mundo, era bem quisto na cidade. E era uma pessoa muito intuitiva, né? De feeling mesmo. Claro que traduzindo a uma pessoa de 1927, mas ele é uma pessoa bastante ligada, bastante antenada. E ele foi totalmente por acontecimento, por acaso mesmo, sabe? As coisas foram acontecendo. Ele não se preparou para isso, ele não se planejou para isso. Na época fez um curso de marcenaria, se preparou para essa situação da marcenaria, que na verdade acho que a grande maioria das pessoas na época eram marceneiros, até pela necessidade de construção, né? Física mesmo, de uma casa, Tinha não uma só a demanda construção de uma reprimida, empresa, né? Construção, a demanda era uma construção, a edificação mesmo. E meu bisavô ajudou a construir pontes em Pomerode mesmo, que era a ponte de madeira, que a gente tem fotos no nosso acervo da empresa. Que legal. A gente tem, inclusive, fotos da ponte que ele edificou na época. Então, era uma pessoa muito envolvida na comunidade. Ele era um cara muito bem relacionado mesmo, né? E eu Ele quero, também eu quero ajudava acrescentar muitas aí pessoas. essa questão que você falou do seu bisavô. O meu avô veio de Florianópolis também para essas demandas. Então, construir igrejas, casas. Meu avô era chefe de obras e ele saiu de Florianópolis para vir para Pomerode. Até hoje eles moram ali. E o meu avô também ajudou muito a construir pontes, né? Então, Pomerode tem essa velocidade, né? Essa construção. Que a gente pode até falar de Pomerode também, né? Mais para frente, né? Eu acho que tu vai trazer bastante coisa legal. Mas eu vejo uma Pomerode assim que tem crescido muito nos últimos anos, né? As pessoas têm olhado muito para Pomerode, inclusive comparando com grandes cidades, né, como Gramado, né, a potencial Gramado aqui da nossa região. E a gente tem falado vários podcasts aqui, tá? A gente tem falado de Pomerode. E é legal que isso complementar, né? Meu avô também veio por causa disso, seu avô também fazendo isso, é muito bacana, né? Eu acho que Pomerode é o tipo de cidade que... Eu acho que todo estado tem essa cidade, tá? Mas é a segunda cidade do coração Porque, por exemplo, todo catarinense se orgulha de Pomerode, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa conversa com os seus colegas, mas, por exemplo, hoje Pomerode passa por uma nova transformação, a mesma transformação talvez que Blumenau passou na saída do têxtil para tecnologia, eventualmente, ainda é muito forte no têxtil, é claro, Sim. mas Pomerode já foi a Pomerode super tradicional das indústrias e que cidade empreendedora, né? Quantos Sim, empreendedores extraordinários Pomerode revelou. E hoje começa esse viés do turismo, primeiro porque vários investidores de Gramado são Já de fato viram. dali, Exato. né? Mas por quê? Porque é uma cidade que entrega muito qualidade de vida e essa coisa, né, aqui se faz certo, aqui a cidade cresceu na força do trabalho. O seu bisavô, ele sempre recebeu o apoio familiar, assim, vamos acreditar nesse projeto, vamos acreditar nessa empresa. Na verdade, como eu falei, assim, o dele foi mais por uma necessidade. Eu acho que, então, por acreditar nesse projeto, já seria a próxima geração, que é do meu avô, né? Que aí meu avô e minha avó assumiram a empresa. Quando meus avós assumiram a empresa, meu bisavô deixou 3 ônibus. E depois eles pularam para 60. Ou seja, ele triplicou o negócio. É mais ou menos isso. Então, assim, meus avós, sim, tiveram essa percepção de... Meu avô trabalhava mais na parte operacional, mecânico, e minha avó mais na parte de gestão, contratos, administrativo. E sim, vamos acreditar nesse negócio, esse negócio dá certo. E foi o ano de maior crescimento da empresa, né? Junto com o crescimento da cidade. E naquela época nós tínhamos 2 maiores potenciais clientes, praticamente 2 potenciais clientes, que eram a Karsten e a Porcelana Schmidt. Isso é que época, mais ou menos? Só pra Isso gente já na época de contextualizar? 1950, por aí, entre 40 e 50, Que dessas 60. indústrias que tinham muitos colaboradores fez com que o negócio também alavancasse. Isso, exatamente. A Malve se instalou em Pomerode, então, na verdade, a empresa cresceu muito com os outros indústrias. empreendedores. Então, a parte de turismo, a gente sempre fez mais turismo emissivo, né? A gente participou um pouco desses projetos do turismo de Pomerode, iniciou um projeto de receptivo, mas na pandemia a gente abandonou ele. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas esse negócio de estar junto, vamos acreditar nesse projeto, já foi mais na segunda geração. A primeira geração era um pouco mais difícil ainda. Era junto várias coisas, não tinha uma visão. Era uma dificuldade, eu acho que assim, pouco estudo, pouca perspectiva, não saíam daqui para nada, na verdade, né? Meus bisavós não saíam daqui para nada, tinham 4 filhos, então a vida era um tanto quanto mais limitada. Só para vocês terem uma noção, nós somos pioneiros no turismo no estado, turismo emissivo. Então, em 1941, a gente foi fazer uma viagem para Curitiba e tinha que abrir porteira de pastos de outras pessoas. Tipo, você passa dentro da propriedade da pessoa. Exatamente, Então, assim, a gente fez as primeiras viagens de turismo, nós somos pioneiros na área de turismo.
Então, era outra realidade, assim, sabe? Quando meu avô era criança, meu avô é o mais novo de 4 filhos, quando ele era criança, era uma realidade um tanto quanto difícil, assim. Eles faziam viagem para o Rio de Janeiro, tudo em estrada de chão, no início do nosso turismo. Então, é uma coisa que eu não consegui imaginar, né? A gente hoje se fica pensando, meu Deus do céu, eu vou para... Sei lá, a gente vai falar aqui a região dos lagos, como tá legal, graças a Deus, asfaltaram uma boa parte daquele lugar ali, dá 50 quilômetros, né? Imagina, levava quantos dias? Não, Sei lá. levava dias. Dias, né? Dias. Imagina Muitos estrada dias. de chão. Não sei precisar quantos dias, mas levava dias, era uma estrada, era uma coisa absurda, assim. Imagina. Então, era realmente uma outra realidade. Então, acho que a questão da percepção de ser um bom negócio já era segunda geração. Meu pai, por exemplo, com 9 anos já circulava no meio da empresa, vivia aquilo ali. Meus avós moravam dentro do pátio da empresa. A casa deles era no meio do pátio da empresa. Coisa que hoje é meio improvável, assim, né? Então, aí sim que a empresa começou a ter um engajamento familiar um pouco maior. Com os teus avós, Com daí, os que meus realmente... avós, já segunda geração, exatamente. Meus avós e o irmão do meu avô E em também. que momento que tu entrou, Peter? Eu entrei em 2007 para 2008, depois de ter me formado na faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, fiquei um tempo fora, depois eu voltei, comecei a trabalhar na empresa da família da minha mãe, que tem uma empresa de mármores, né? E fiquei trabalhando um tempo com ela, uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E aí, depois só quando eu voltei, aí eu fui fazer um intercâmbio, quando eu voltei do intercâmbio, eu acabei entrando na empresa da minha família paterna, no caso, né? Até porque uma empresa familiar é sempre um pouco mais delicado e a gente sempre teve muita consciência de não abrigar cargos para ninguém, né? Não é uma instituição pública, tem na verdade, cabide, né? nenhuma instituição pública deveria fazer isso. Exato. Né? É o grande câncer que a gente tem nesse país, é de abrigar pessoas incompetentes, né? Só por ter algum vínculo. Só porque tem vínculo familiar. Então isso a gente sempre teve muito claro dentro da família, e eu sempre tive o sonho de trabalhar na empresa do meu pai. Só que eu sabia que eu tinha que entrar na empresa para dar resultado. Se não fosse para dar resultado, eu sairia. Tanto que eu coloco meu cargo à disposição a qualquer momento. Se achar que em algum momento eu não estou mais desempenhando um resultado interessante, que precisa ir para mercado, buscar alguém, que bom que é alguém da família, mas também que bom que a gente tem essa liberdade de poder dizer, ó, não tá legal, se precisar buscar alguém no mercado, busca no mercado, né? Tanto que na pandemia a gente fez um pouco disso, né? Na pandemia a gente eliminou os cargos da família. Então, eu acho que é uma questão de merecimento, de pertencimento, mas também de dar o resultado, né? Dar o resultado específico para aquilo que você tá fazendo. Sem resultado não A sucessão, tranquilo, assim? Quando tu entrou, assim, pro time, como que foi? Difícil? Não, tranquilo nunca é. Eu ia dizer, Né? se Acho que foi tranquilo me nunca é. ensina aí, por Não, favor. tranquilo nunca é, mas estamos aqui vivos, né? Eu acho que tranquilo nunca é. A gente, no início foi bastante difícil, eu fiquei, a minha avó era diretora da empresa ainda, então nem meu pai era o diretor da empresa, minha avó era a diretora da empresa, tinha os sócios, né? Tem ainda os sócios, que são os primos, então é uma série a gente precisa pisar em ovos, assim, são interesses distintos, são cabeças distintas, são vaidades distintas, né? Então, ao mesmo tempo, uma pessoa, eu entrei na empresa, eu tinha 23 para 24 anos, então uma pessoa com 24 anos que, morou fora do país, mas, tipo, até então eu só fiz faculdade e estudei, eu não, estudei fora do país, fiz um intercâmbio de trabalho lá, mas eu nunca realizei nada de entrega. Então, eu entrei ali como estagiário na empresa, certo? Eu entrei como uma vaga de estagiário e em 6 meses fui crescendo e fui ocupando. E em 2 anos eu já tinha um cargo de bastante relevância. Tanto que eu entrei em 2007 para 2008. Em 2016 eu assumi como diretor da empresa. Então, foi realmente muito rápido. Mas foi muito rápido até pelo espaço que eu fui conquistando com os resultados que eu fui trazendo, né? Então, e eu falo isso aqui com a maior humildade possível, assim, porque ninguém vem sozinho, eu só consegui também atingir esses resultados pela equipe que a gente conseguiu desenvolver, pela abertura que os sócios também deram, pela confiança, por mais que é uma confiança velada, mas é uma confiança, né? Certo. Que hoje em dia é totalmente diferente já. Então, de 2016 para cá, a gente já conseguiu desenvolver tantas outras coisas, então, querendo ou não, já sou 8 anos diretor da empresa. Então, a gente já conseguiu reposicionar o negócio de tal forma que essa parte do velada da confiança já se eliminou também, né? Então, se estabelece uma relação, uma conexão diferente. Mas também agora eu já tô com 40 anos, então não sou mais um menino de 20 anos, que, sei lá, e eu ouvia muito disso, o cara vai entrar aqui e vai acabar com a empresa. Não é mais uma aposta, né? Exatamente, muito isso vai já. acabar com a empresa, poxa. Mas assim, eu tinha certeza que eu não ia acabar com a empresa, porque eu sempre fui muito
A minha família sempre foi muito pé no chão, Mas né? isso A te gente nunca impulsionou foi- também, né? Um pouquinho, né? Lógico que sim, né? Lógico que sim. Mas assim, eu sempre fui muito pé no chão, sempre fui muito comedido com as coisas, sempre fui muito de relevar, de pensar. Eu sou formado em administração, eu gosto de gestão, então eu faço conta, eu não vou pela empolgação, não vou pelo amor. Claro que tem Aham. coisas que a gente Vai no prefere, racional, não no mas eu vou emocional. no racional. Eu sou extremamente pragmático, racional, direto. Então acho que até pelo meu perfil, meu temperamento, sei lá, eu tinha certeza que não ia. Claro, a gente tem muitas dúvidas no dia a dia, mas eu tinha certeza de que eu não iria meter os pés pelas mãos. Perfeito. Eu posso errar, como errei muitas vezes, né? Mas é mais calculista, né? Mas com calma, com cautela. Então eu sabia que para a empresa quebrar, a gente tinha que fazer muita coisa ruim. errada. Muita coisa ruim. Eu tenho duas dúvidas bem específicas e eu acho que essa conversa é sensacional para que você nos esclareça. Primeiro, a criação da cultura empresarial pós-sucessão familiar, porque se muda um diretor, a empresa muda. A Muda. gente pode contra-argumentar aqui, mas é basicamente Totalmente. isso. E como tornar essa cultura forte e controlar turnover numa cidade que goza de pleno emprego? Essa daí é uma pergunta legal, hein? Essa é. Assim, ó, a gente não tem um turnover muito alto, nunca tivemos e também não temos ainda hoje em dia, né? Eu acho que é um fato que nos orgulha bastante. Então, a gente na época tinha até um problema de turnover muito baixo, que também tinha gente ali que já estava precisando girar e não estava legal, né? E claro que com um diretor novo, cabeça nova, mas isso já aconteceu antes de eu assumir como diretor. Em 2013 a gente teve um grande divisor de águas dentro da empresa. Eu entrei em 2008 com mais efetivo, assim. E aí comecei a aplicar algumas mudanças, né? E entrei na área de RH. Então eu estava lidando direto com as pessoas. Então ali que foi o maior fluxo de mudanças. E o RH era externo da empresa, então não estava funcionando legal. Então a gente mudou muita regra, criou regimento interno, fez uma série de comunicação dentro da empresa, regras dentro da empresa, o que pode, o que não pode. Comecei a estudar leis trabalhistas, e aí a gente vivia um problema de ações Mudança de trabalhistas, cultura, né, também ações trabalhistas, né? Então estava criando aquela cultura. Isso 13? Até 2013. 2013 a gente fez uma mudança gigantesca. Até pelo próprio governo que a gente vivia, né? Claro. Um governo muito de esquerda, infelizmente fomenta isso aí, Isso. né? Então a empresa estava vivendo um declínio, né? Naquela ocasião. E aí a minha família mesmo, na verdade, eu entrei na empresa por conta disso, assim, ó, a gente tá precisando mudar isso aqui, tem alguma coisa tá acontecendo, né? Porque até então eu trabalhei 2 anos na empresa da minha mãe, depois eu fiquei um tempo fora, porque eu não podia entrar ali na empresa. Eu sempre queria aquilo, era meu sonho. Trabalhei em outros lugares também. Mas eu queria trabalhar na empresa da minha família. Eu queria ser dono do que é meu negócio. Queria Pertencimento, né? pertencimento, exatamente. Acho que tem gente que prefere ser funcionário, eu preferia ser o dono do negócio. Então, a gente naquele momento, quando eu comecei a mexer nessas questões trabalhistas e tudo mais, e criar essas regras, criar funções, criar ordenamento dentro da empresa, eu comecei a viver uma relação de amor e ódio com os funcionários, né? E aí acontece um filtro natural. Né? As pessoas que porventura não estavam satisfeitas como as coisas estavam andando, estão vendo melhorias, poxa, que legal, ficaram. As pessoas que porventura não gostaram das alterações que foram feitas, saíram. Então eu acho que a empresa se equilibrou, né? Se acomodou. A gente teve que dar uma chacoalhada até as coisas acomodarem de novo. E aí em 2013 a gente teve uma grande reviravolta nisso tudo, que quando tudo parecia mais organizado, fluido, a gente teve uma troca sindical dentro da empresa, né? O governo de esquerda bombando, 2013 ali, ano de reeleição da Dilma, se não me engano, né? Isso, Eleição da Dilma, acho que foi 12, né? 12, é. Então foi um momento de muita, né, efervescência dessa mentalidade Não, né? foi 10, perdão. 10, 14, 18, Isso, 22. tudo bem. Mas nós vivíamos um momento de muita efervescência dessa questão sindical e tudo mais. Então, para nós foi um desafio muito grande, porque como conter a empresa numa situação, naquela ocasião, estava de pleno emprego em 2008, aí depois 2013, 14 começou um declínio, 2015 a gente teve uma crise no setor têxtil, principalmente, né? Então, em 2013, a gente viveu essa mudança sindical. Então, exigiu que a empresa mudasse muito também a sua estruturação, apesar de a gente já ter evoluído muito nesse quesito, né? Então, eu sempre brinco assim, Adaptar de novo. Né? Adaptar de novo, Então, a gente trocou o nosso jurídico, acho que foi peça muito chave da nossa empresa, a gente criou o compliance total da empresa em todas as esferas, né? Claro que motivado pela questão trabalhista, conseguimos conter isso. E em 2015, a gente fez uma renovação muito grande no nosso quadro de funcionários.
Claro, a gente tem funcionário de 40 anos de casa que nos orgulham muito, né? Até pela confiança deles estarem conosco esse tempo todo, né? Eu acho que isso é algo, é uma relação, é uma conexão que a gente não vê mais muito hoje em dia, né? Então, as pessoas que são gratas por estar trabalhando conosco, e nós somos extremamente gratos pelo tempo que eles dispõem para estar conosco, né? E é uma mão de obra de grande valia. São pessoas que, hoje em dia, a gente não vê isso nas gerações mais novas, né? Eles se tornam praticamente embaixadores internos do teu negócio, Sim, né? São com pilares certeza. da cultura do negócio. São grandes simuladores até, né? Trazem clientes, eles fazem além do que precisam. Assim, ah, não, eu trouxe um cliente aqui, um grupo ali, eu ouvi falar Acima numa da média. viagem, eu trouxe aqui, eu vou organizar uma viagem, eu ajudo, não sei o quê. Então, são pessoas motivadas, fazem por propósito mesmo. A nossa empresa desenvolve muito isso, assim, de uma maneira natural, né? Natural pela cultura que ela tem. Por quê? Uma cultura de responsabilidade. Nós temos 97 anos, nós nunca atrasamos um salário. Então, isso é uma questão de respeito, né? Não é uma questão de, qualquer questão financeira, não é uma questão de respeito. Nem na pandemia, enquanto não tinha um real entrando, a gente nunca atrasou um salário. Então é uma questão de respeito para com as pessoas que trabalham conosco. A gente tem nossas obrigações, eles têm as obrigações deles. Então, se uma delas quebra, essa confiança é quebrada. Então, a gente sempre tratou uma relação muito de confiança mesmo, né? De confiança e de respeito. Então, eu acho que mesmo no momento de pleno emprego, como hoje, principalmente, hoje a gente está começando a sentir a dificuldade, porque Pomerode cresceu muito, tem as multinacionais já instaladas lá e outras empresas locais que cresceram, dobraram, triplicaram, graças ao Bom Pai, né? Que a gente também vende passe para todos eles, né? A gente fica muito feliz. Então, assim, mas a gente vive num momento de muita pujança, a cidade vive, eu acho que a região, né? Vive num momento de muita pujança. E, claro, somado ao turismo ainda, Pomerode expandiu muito, né? Então, a gente vê um problema de contratação hoje em dia, até porque hoje em dia, acho que não tem uma empresa na cidade que não tem uma vaga em aberto, né? Do que a gente participa, assim, mais ativamente ali na associação empresarial também, a gente vê todo mundo relatando, olha, maior dificuldade é funcionário, né? Então, funcionário não tem experiência, não tem problema, traz aqui que a gente treina, a gente faz, né? É o né? que acontece aqui hoje, por exemplo. Né? Então, a gente vive nesse momento, assim, mas por questão de cultura da empresa, por gestão da empresa, a gente nunca teve esse grande desafio, justamente porque a gente sempre, acho que respeito é a grande palavra de ordem que a gente sempre tratou nossos funcionários. E ainda assim, né, a gente vê diversos tipos de relação, de gestão, assim. Mas minha família toda sempre somos pessoas muito acessíveis, né? Então, a minha sala é toda de vidro. O Felipe conhece bem minha sala ali. É toda de vidro. Os funcionários entram, não precisam pedir licença ou se anunciar para vir falar comigo. Isso nunca existiu. Tem acesso. Eu circulo no meio do pátio, no meio de todo mundo. Meu pai foi assim, meus avós faziam assim. Então, muito mais, né? Muito mais, porque a empresa era ainda menor. Então, qualquer problema a gente já identifica na hora, porque a gente está no meio, a gente está vivenciando o dia a dia dos nossos funcionários também. Né? Por mais que eles estejam cada um num canto, hoje eu não sei onde estão meus funcionários nesse momento. Eu tenho rastreador, eu sei onde está o ônibus, mas eu não consigo falar com eles a todo momento, né? Então, a gente cria mecanismos para isso também, para essa comunicação, mas de qualquer maneira, quando eles estão no pátio, a gente está sempre circulando, a gente está vendo e a gente identifica pequenos problemas, porque muitas vezes a questão do turnover é mais um pequeno problema, uma besteirinha, é uma falta de uma conversinha de 15 ruído na minutos. comunicação, né? Geralmente é ruído. Então, eu acho que isso é a parte ruim, né? Isso acho que é a parte ruim, assim. E os nossos funcionários, assim, a grande maioria, eles vêm também, querem essa troca conosco, né? Então, acho que eles também têm essa sensação de pertencimento de propósito de estar trabalhando lá, enfim. Tu falou essa questão do treinamento, quer fazer a pergunta? Não, pode falar. Você falou é a questão do treinamento, eu fui ali, visitei, né, como tu falou, né, vi ali a sala nova, ficou muito legal. E tu preparou um ambiente de treinamento, né? Quais são os tipos de treinamento, assim? Porque hoje tu falou que tu tem um turnover... Sob controle, né? Acredito que tem sob controle, mas acredito que é difícil realmente, né? Mais fácil a gente treinar. E essa estrutura de treinamento foi para esse motivo mesmo, para treinar o time? Não foi agora, foi para treinar o time sim, mas ela já existe desde que eu entrei na empresa, né? Ela não foi criação minha, a gente só potencializou ela e criou um cronograma de treinamentos anuais que a gente faz. Até por questões de CIPA também, exames médicos, a gente traz para dentro da empresa para facilitar não ter o deslocamento para outras áreas. Né? Até porque meus funcionários não estão o tempo todo juntos, então a gente tem um espaço ali que ao longo do dia ele está chegando e saindo, vão entrando e vão fazendo os treinamentos, vão fazendo os cursos, vão fazendo a capacitação. Então, a parte de motorista hoje, motorista de ônibus principalmente, tem uma série de cursos e responsabilidades que precisam acontecer, né? E a gente também faz uma
parceria muito grande com o CS Senat, a gente traz o curso para dentro da empresa, a gente faz às vezes lá, a gente faz treinamento de estresse, porque motorista historicamente é muito estressado, é trânsito, lidar com pessoas, né? Então tem uma série, então a gente tem alguns assuntos, alguns temas que a gente recorridamente a gente vai tratando eles, né? Então a gente tem aquele espaço ali para poder, que não cabe todo mundo na empresa, né? Cabe 1/3 dos nossos funcionários, mas a gente consegue, justamente, a gente faz o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, a gente vai girando e vai treinando as pessoas lá. Então já existia antes, a gente potencializou ele, reestruturou também, hoje é uma estrutura bem melhor do que era antigamente, climatizado, tá com telão, enfim, a gente está querendo potencializar isso ainda mais, porque a gente entende que o treinamento é a base, né, da situação. Então, Fica a dica aí, empreendedor, treine o seu time. Isso hoje é fundamental, né? porque dirigir ônibus não é só ter a CNH, né? Não, exatamente. A CNH é só um detalhe, É a aquilo que CNH tu já é o falou, básico. né? Saber lidar com pessoas. Inteligência emocional, acho que é um inteligência grande emocional. problema hoje, saúde mental, né? Muitas dores a empresa tem, né? Então ali nesse ambiente tu vai tratar essas dores, né? Então é importante E as saber empresas hoje, elas se posicionam como algo que vai muito além de um negócio, né? isso. Muito além de um negócio. As pessoas, elas têm grandes expectativas em relação ao seu local de trabalho hoje. Eu não me refiro nem tanto ao público de motoristas, mas, por exemplo, os teus colaboradores internos, né? Como é esse ambiente? Eu acho muito interessante que eu estava fazendo uma entrevista para um dos nossos negócios e a pessoa, geração Z, tem gente que critica. Eu adoro o teor provocativo deles, tá? Eu acho que se a gente souber pensar, a gente traz grandes peças aí para os nossos times. E finalizando a entrevista, a pessoa assim, pô, foi muito legal, foi informal esse papo, obrigado por conduzir assim, mas você me permite uma pergunta? Eu falei, claro. Ela falou, o que a empresa tem de projeto para mim? Por que vocês me querem? O que vocês querem construir ao contratar alguém sem experiência? Eu não tentei fingir ser algo que eu não sou ali. Eu falei, cara, que pergunta sensacional. Eu, 19 anos, tem a pessoa, tá? Eu nunca teria coragem de fazer essa pergunta. Meu primeiro trabalho foi como office boy no Shopping New Market. E quando eu fui pedir demissão, eu tive dor de barriga. A impressão que eu tive é que eu estava traindo a empresa, né? Nós tínhamos o nosso mindset, a nossa forma de pensar era muito diferente, né? Hoje as empresas, mesmo grandes empresas e empresas antigas como a de vocês, elas têm um desafio muito grande que é o jeito rápido de pensar e a dinâmica, né? Porque quem entra hoje não quer um trabalho. A maioria das vezes a pessoa quer um projeto. Né? Por que eu escolho trabalhar aqui, basicamente? Especialmente numa região como Blumenau, Pomerode, né? Eu acho que o desafio do empreendedor é muito grande porque a cultura, ela cada vez mais é necessária para que você mantenha o público que você quer ter, de agente interno, né? Os profissionais que você deseja manter, aderentes ao projeto de continuidade no teu negócio. E eu queria te fazer uma pergunta, a gente citou pandemia antes ali, quem era ou quais eram as crenças do Peter, diretor de um grande negócio antes da pandemia? E quais são as tuas crenças em relação ao teu negócio hoje, depois da pandemia? Olha, mudou completamente, né? Mudou completamente. Eu acho que mudou por diversos fatores. A pandemia nos forçou, as novas gerações nos forçam a mudar, e ainda mais para alguém pragmático como eu, assim, é um pouco mais difícil, né? Mas a gente aprende na dor, né? Então acho que a dor é o melhor momento para a gente crescer. E a pandemia para nós, hoje eu vejo que a pandemia para nós foi um momento, claro que tirando toda a parte ruim de pessoas que perderam vida, né? Não vou citar aquilo ali, mas para nós foi um momento muito bom. Hoje eu enxergo ela de um momento positivo para a gestão, para o negócio da empresa. Porque ele foi necessário, ele foi um momento de ruptura muito, muito necessário, né? Foi a gente diz, dá 2 passos para trás, ali a gente deu uns 10 ou 15 passos para trás, a gente chegou no fundo do poço, mas é que no fundo do poço a gente tem um impulso, né? A gente consegue aí correr mais rápido. E quando acontece uma ruptura grande, como aconteceu, por exemplo, a questão da pandemia, a gente começa a se forçar a enxergar fora da caixa. A gente abre as gavetas, a gente abre as portas dos armários, a gente levanta o tapete para ver onde tem alguma coisa que eu posso tirar, alguma ideia que a gente pode tirar. E justamente nesse momento de dor, eu pensei, a coisa que mais me marcou foi eu fazer as reuniões no pátio, chegou a me arrepiar, com os nossos funcionários e olhar para a cara daquelas pessoas. A gente tinha 96 funcionários. A gente olhar para a cara daquelas pessoas. Uma empresa de prestação de serviço é muita coisa, né? Então, claro, uma indústria isso não é nada, mas para nós era muita coisa.
Então eu olhava para aquelas pessoas e eu pensava, mas meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E tá na minha mão, eu preciso fazer alguma coisa, aquilo que eu falei antes, a gente nunca atrasou um pagamento, por quê? Porque se eu não pagar, ele não vai pagar o aluguel, não vai pagar a energia, ele não vai comprar comida, vai virar sabe? E esse estresse todo vira uma bola de neve. Eu preciso, antes de mais nada, manter a calma, e eu preciso, antes de mais nada, ter alguma ideia mirabolante, né? E eu lembro muito bem de que quando eu estava olhando para a cara deles, eu pensava assim, e eu disse isso para eles muito claramente, até por todo o passado que a gente teve, né, de questões sindicais e outros entraves no meio do relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento é patrão-funcionário, e se tá bom para os dois, não tem que ninguém mais ficar gerindo nem nada, claro que tudo dentro de uma normalidade, uma razoabilidade, Claro. né? Que a gente vê aí questões esdrúxulas, acho que para isso sim, mas não numa empresa como a nossa, né? Então eu olhava para eles e eu pensava assim, cara, eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso com essas pessoas também, e eu preciso fazer com que elas não sofram ainda mais, então eu preciso, antes de mais nada, me manter forte, tirar uma ideia da caixola e não confiar em ninguém, além de mim e dos meus funcionários. E eu falei isso para eles. Eu disse, olha, a gente só vai sair dessa como eu não sei. Talvez eu não devia ter dito isso naquele momento, mas eu também não queria ser mentiroso, eu estava sendo sincero. Até então eu sempre fui sincero com eles. Até então não, até hoje eu sempre fui sincero. E se eu tenho que dizer alguma coisa ruim pro funcionário, eu vou dizer, cara, desculpa, eu não gostei do que você fez. Às vezes até de uma maneira exaltada, né? Mas que é pro bem, que é pra correção, que é pra, cara, não tá errado, não faz, tá errado. Entende? E naquele momento eu pensei, eu não vou mentir pra eles e dizer, cara, tá tudo bem, vamos lá, vão dormir tranquilos e eu não sei como eu vou pagar vocês amanhã, mas tá tudo legal. E eu falei, cara, eu não sei ainda como, mas a gente vai dar um jeito e a gente só vai dar um jeito se a gente estiver unido, antes de mais nada, né? Porque a gente viu aí muita gente pipocando aí, brigando, então, enfim, acho que aí é muito, muito pior, né? Muita fofoca, muito rumor, a empresa vai quebrar, pô, aí é pior ainda a situação. E a gente se viu, nós ficamos 4 meses fechados, 4 meses sem receber, sem poder vender nada, né? Vender um passe, né? Não podia. Então a gente começou a usar da criatividade, né? Eu olhava para aqueles funcionários e aí depois da reunião dos funcionários eu fiquei sentado e a gente já tinha a ideia, a nossa empresa tem uma estrutura construída muito grande, né? Que antigamente meu avô foi fazendo, enfim. E nós estamos num eixo estruturante da cidade, né? Uma ala de passagem. E aí eu pensei, nossa, eu já queria fazer um mini centro comercial ali. E durante a pandemia eu pensei, cara, agora é hora. Agora é hora. Então, o que eu falei com os nossos funcionários? Eu pensei, eu vou fazer esse centro comercial. E quando eu vendi a ideia para minha família falou, agora que não tá entrando R$1, tu quer gastar dinheiro fazendo uma reforma aqui para fazer um centro comercial que tu não sabe se vai dar certo. Pensamento de curto prazo. Né? Eu disse, cara, é isso ou me dá alguma outra alternativa para eu poder pagar o salário dos caras daqui a um mês e pouquinho, né? Porque é o que eu tinha de caixa para sobreviver. Então, e aí também não esperar nada de ninguém. O governo, na época, demorou muito para lançar os programas de redução de jornada. Quando o governo lançou o programa de redução de jornada, eu já estava iniciando demissões na minha empresa, tá? Ah, Peter, mas então tu acha que a demissão foi a melhor forma de ter o propósito com o teu funcionário? Sim, foi. Foi. Porque eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu não consigo mais pagar o teu salário, eu vou te demitir, tu vais ter o seguro-desemprego e pelo menos vou te garantir o governo vai te garantir um mínimo de fonte de renda, de dignidade para tu pagar tuas contas. Se eu te mantiver aqui com o salário em redução, eu não sei se eu vou conseguir pagar a redução de jornada, porque não está entrando. É diferente de uma indústria que trabalhou com a capacidade reduzida, a gente não trabalhou. Né? A gente não trabalhou. Então o que eu fiz? 50% da minha folha, eu chamei o funcionário e disse, cara, quem estiver afim, não se importar. Primeiro eu peguei as pessoas que porventura já estavam aposentadas, né, e continuavam trabalhando, fiz a rescisão com elas. Depois eu chamei e disse, olha, quem porventura topar um desligamento, venha, para que eu não tenha que apontar. E algumas pessoas vieram. E eu fiz o desligamento. Eles só disseram, olha, eu, né, não me incomodo. E eu fiz o desligamento dessas pessoas. E aí os outros quase 50% da minha folha total que ainda ficaram, eu reduzi jornada. Aí o que eu consegui fazer? Na época só podia trabalhar com fretamento. Fiz contrato de fretamento com algumas empresas que estavam operando em 50%, o ônibus com 50% da capacidade, ou seja, um prejuízo incrível para mim. Mas ainda assim, eu consegui ter algumas empresas que foram muito parceiras nossas e que pagaram um fretamento naquele momento, ao invés de dizer, não vou pagar, os funcionários que se virem, pagaram o fretamento que também custou para eles também estavam num momento difícil, mas principalmente foi muito importante para nós, né? Para a gente conseguir manter o mínimo da atividade. Então, com aqueles 50% que sobraram, eu consegui manter a empresa, consegui pagar as rescisões, né?
Claro, aí a família também aportou, né? A gente eu passei o chapéu no pai, na avó. Ônus e bônus, né? Faz parte, né? Acho que você é sócio, você tira quando dá e põe quando precisa, né? Então, a gente também fez isso, mas principalmente eu fiz uma captação de recursos da minha família para poder fazer custear as obras. Então, eu pensei, eu não posso tirar do caixa da empresa que está mínimo, está operando super apertado, e comecei vivendo um dia de cada vez. Não, um dia de cada vez, vamos, esse aqui vai dar certo. Alguns fiz parcelamento com quase todos, consegui honrar os parcelamentos. As pessoas já estavam ganhando seguro-desemprego. Então, assim, não era o melhor dos mundos, né? As pessoas queriam estar trabalhando, queriam estar ganhando, mas enfim, consegui era a melhor todo decisão. mundo garantir um mínimo de renda para si. Então, os aposentados já tinham a renda deles da aposentadoria, começaram a viver só com a aposentadoria, os outros estavam com seguro-desemprego, e a promessa era de que assim que as coisas melhorassem, seriam as primeiras pessoas a serem recontratadas, e assim nós fizemos. Hoje em dia, as pessoas, a gente já recontratou todo mundo que tinha interesse no retorno, né? Então, naquela ocasião, o que eu fiz? Organizando isso com os nossos funcionários, sem nenhum outro ator no meio disso, né? A gente conseguiu, e eu digo que a gente só conseguiu isso porque a gente tinha liberdade da reforma trabalhista de não precisar envolver sindicatos, que aumentaria em muito a burocracia, o tempo, a Posso dificuldade fazer um disso parênteses tudo. muito breve? Perdão. A pandemia foi terrível, né? Mas ela veio no governo certo. Veio no Pelo governo menos certo. isso. Com certeza. E aqui não tem absolutamente Com nenhuma relação certeza. com o bolsonarismo ou Não, lulopetismo. não, Tem relação não, com não, o não. governo liberal e com o ministro da Economia pensante. Eu tô falando de ideologia de Isso, governo, isso. né? E o que o empresário sente disso, tá? Sem citar candidato ou preferência política. Mas, de fato, é o que a gente conseguiu. E eu digo que isso é extremamente importante porque as pessoas, muitas vezes, não sabem se colocar também no lugar do patrão e entender a responsabilidade que a gente tinha, né? Então, voltando à questão da pandemia, eu consegui resolver aquilo. Resolver não, né? Encaminhar a resolução. E eu lembro muito bem, minha tia era do financeiro da empresa, ela dizia pra mim assim, como é que tu acha que nós vamos conseguir pagar todos esses acordos que tu tá fazendo aqui? Essas rescisões, né? Que aí eu fiz o acordo para poder pagar o parcelado. Eu disse, nós vamos dar um jeito. Vai caber no nosso fluxo. Fiz as contas também. Mas alguns eu fiz no peito e na raça, assim, porque eu não tinha alternativa. Não adianta fazer conta e saber, não vai dar, tá? Não vai dar. Então vamos sentar aqui e chorar todo mundo junto, né? Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que comprar resolver. briga, né? E ao mesmo tempo que, das muitas vezes que eu fiquei sentado na escada do meu escritório, assim, olhando para aquele pátio imenso e pensando assim, caraca, esse monte de garagem de ônibus, esses ônibus tudo encavalado aqui dentro, eu pensei, cara, eu vou ter que botar um ônibus à venda. Meu pai dizia, mas quem vai comprar um ônibus agora? Esse cara sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. Sempre só falta achar a pessoa, né? E nós conseguimos vender 5 ônibus. Então, com o dinheiro que a família emprestou no início, a venda dos 5 ônibus, nós estamos fazendo reforma das garagens de ônibus. Eu tirava os ônibus, vendia os ônibus e comecei a reformar e fazer salas comerciais. Então, da nossa área de 9.000 metros quadrados quase, a gente tem a metade dela de funcionamento para a empresa. Então, a empresa hoje opera com 10 ônibus a menos do que operava naquela época. Claro que muitos contratos que não eram extremamente positivos para nós, a gente começou a cortar, né? Cortar não, a gente tentou reajustar para que fosse interessante e infelizmente a gente acaba perdendo isso no decorrer. Mas eu tava com a mentalidade, aí é o que fiz toda essa volta para chegar ali, a mentalidade era de que se não é bom para mim, para o meu time, eu prefiro não fazer, eu prefiro não ter. Então, se aquela garagem de ônibus lá não tava legal para mim, ou aquele ônibus lá não tava faturando o suficiente, tira o ônibus. Aquela garagem vazia faz alguma coisa? Não, o ônibus para ficar na sombra, não, meu ônibus tem que ficar na rua e não no meu pátio, certo? Eu não quero ver ônibus no pátio. Eu fico feliz quando eu olho lá e... Tá vazio. Tem amigos meus que falam assim, cara, olha que legal os ônibus estão estacionados aqui. Eu digo, não, o legal é eles fora daqui, né? Eles aqui estacionados não é legal, não. Então, assim, eu olhava para aquelas garagens e eu pensava, cara, essas garagens precisam me rentabilizar de alguma maneira. Isso aqui parado não tá legal. Não tá legal pro meu time, não tá legal para mim, é um ônus, é um custo. E aí fui fazendo. Aí reformamos 1, 2, aí começamos a reformar um galpão. E fomos evoluindo. Aí a pandemia foi voltando, 2021 ainda tivemos episódios de redução de jornada, e 2021 já fizemos o segundo lote de reformas, 2022 o terceiro lote de reformas, 2023 o quarto lote de reformas, e 2024 agora estamos no quinto lote de reformas. Hoje nós temos 27 salas comerciais na empresa, tá? E o que isso faz? Hoje, as 27 salas comerciais, elas criaram um corpo, porque a gente criou um centro comercial a partir de uma necessidade nossa de faturamento. A localização ali é muito estratégica. É muito boa. E aí, concomitantemente, a Malve saiu, ela era quase a nossa vizinha, saiu daqui, né? Fechou uma unidade em Pomerode, daqui não, de Pomerode. E ficaram só com Jaraguá do Sul.
o que me viabilizou um fretamento também para Jaraguá do Sul, dos funcionários aqui. Então, para mim, foi uma parte ruim no lado, porque eu trabalhava para eles em Pomerode, mas também continuei trabalhando para eles em Jaraguá. E toda a área do Parque Fabril deles foi incorporada para um outro centro comercial, quase em frente ao meu. E aí, muita gente dizia para mim, mas Peter, abriram ali agora, que tem um mercado enorme, um atacadista, tal. Eu disse, cara, só uma coisa só complementa com a outra. E aquela curva toda ali, abriram o quê? Restaurantes, entrada da Rota Enxaimel. A Rota Enxaimel tá no meio do nosso negócio ali, né? Então eu pensei assim, cara, isso aí é só mais uma oportunidade, né? Tanto que hoje, a gente, inclusive, a minha avó, que morava numa casa bastante grande do outro lado da rua, Na frente, fizemos uma casa fizeram. menor para ela, tá com 80 anos, uma casa super prática, integrada, bonitinha. E a casa dela também estamos transformando em centro comercial de tão certo que deu aquilo ali. E aí, claro, uma situação é o nicho da empresa, com as salas comerciais, e agora a gente também tem uma administradora de bens há muito tempo, já investia nisso, e a gente está potencializando ela também para mercados em Pomerode, né? Imóveis em Pomerode. Então, assim, foi uma ruptura muito grande, a gente teve que... A gente viu e sentiu o poder da união, né? Da união mesmo, e sem demagogia, é união mesmo, é funcionário olhar na cara e dizer, cara, é isso aqui que eu tô te prometendo, eu vou cumprir, eu cumpria, eu honrava. A minha família toda ficou sem pagamento, sem salário, era tudo para eles, porque a gente tinha condições de se manter, né? A gente tinha mais planejamento, enfim. E a gente conseguiu, e eu me orgulho muito disso hoje, sabe? Porque eu vejo que as pessoas que passaram conosco pela pandemia são muito gratas, porque entendem o esforço que foi a pandemia para nós, né? O esforço que foi a gente cortou na própria carne, a gente viu muitas empresas aí entrando em recuperação judicial, ou simplesmente postergando pagamentos, demitindo e não pagando funcionário, né? Coisa que até hoje a gente fala, minha mulher trabalhava na empresa tal e até hoje não recebeu, né? Cara, eu nunca vou querer ouvir isso da minha empresa, nem da minha família, nem de nada, né? Então, honrou o nome da Fulcrum. Exatamente. E você, enquanto diretor, carrega a história da sua família, né? Exatamente. Então, assim, para isso mim é uma grande responsabilidade. Para mim, essa é a responsabilidade maior, né? Então, assim, eu me preocupo muito com uma empresa com solvência, uma empresa com capacidade de honrar seus compromissos, uma empresa com pé no chão, mas que não é fechada ao desenvolvimento, né? E por sermos uma empresa familiar, ela é mais rápida de reorganizar as coisas, né? É mais fácil que uma multinacional, você tem muito mais engessada, muito mais burocrática. Então a gente não teve essa burocracia, na verdade, era a decisão que eu tinha, reunia a família, o sócio, e disse, olha, se alguém tem alguma ideia melhor que aponte aqui agora, não, a gente não sabe, mas também isso aí é perigoso aqui, perigoso. Bom, perigoso mas aqui, ó, se a gente fizer esse caminho aqui, sabe aquele caminho assim que tu vai trilhando, vai pisando, acho que aqui dá para pisar, vamos andando, e assim, cara, vivendo um dia de cada vez, né? Mas eu acho que a honradez, o compromisso com as pessoas era tão grande que eu pensava, cara, nada vai deter isso, sabe? E eu sabia que se eu precisasse, isso graças a Deus não aconteceu, mas se eu precisasse eventualmente assim dizer, pessoal, olha gente, nós vamos ter que trabalhar todo mundo um mês de graça aqui para alavancar esse negócio, porque nós precisamos botar a casa em ordem de novo, as pessoas que ficaram comigo naquele momento, e talvez muitas que saíram, porque também contribuíram muito querendo sair da empresa, né? E não criando entrave, né, nessa situação. Então, assim, a gente teve um corpo humano muito presente ali, um corpo humano muito, muito gratificante, essa história que realmente foi. Isso foi algo construído há muito tempo. É uma cultura da empresa, é uma cultura da nossa família, é uma forma de gestão da nossa família. E por mais que eu enfrentei muita resistência, porque quando eu entrei na empresa, aquilo que eu falei, que eu tive que fazer muita reorganização, em criar normas e talvez engessar um pouco a empresa, também no momento de dificuldade, eles viram que eu estou comprometido com as pessoas que trabalham conosco, né? Então, para mim, e eu me orgulho ainda mais que de todas aquelas demissões, de 50% da nossa folha de pagamento, a gente teve uma única trabalhista. Uma única trabalhista, né? Uma única trabalhista. Então eu penso assim, olha, porque isso era a nossa maior preocupação, porque vivenciando todo o nosso histórico ali com a época sindical, nossa, e ainda se começarem a vir as trabalhistas, a gente não vai aguentar. Eu pensei, bom, não vamos aguentar, então, mas a gente vai resolver, vamos pra frente, vai vamos cair tentar. Atirando, né? Exatamente, se for pra cair, vai cair atirando até o último, e acho que isso é muito forte nos empreendedores como um todo, né? E acho que o empreendedor que não sobrevive, uma pessoa que não tem isso não sobrevive, até porque nenhum negócio é um mar de rosas, né? O Arte Pro é só tranquilidade, né? Você chega aqui todo dia, só sorriso, né? Funcionando 100%. É isso aí. Então, assim... Você também, né, Rafa? 100%, né?
Com certeza. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então eu brinco assim que dos meus cabelos brancos assim, a gente adquire com essas experiências, né? E é na dor que a gente cresce, Perfeito. né? Porque as pessoas acho que têm mais facilidade de entender, né? Se você disser assim, eu tô com dor de barriga, tu pensa, o cara tá aí de firula, tá, né? Mas se de repente o cara vier com um diagnóstico de câncer no estômago, aí você vai pensar, poxa, peraí, não, é sério. Então, infelizmente, a gente às vezes precisa passar por um momento de dor extrema, como foi a pandemia para nós e para muitas outras pessoas, mas também poder contar com pessoas próximas e comprometidas, acho que é a grande lição que a gente tem disso tudo, sabe? Momento de... Quer perguntar, Rafa? Não, pode falar. Momento de desabafo. A gente conversou um pouquinho sobre como que funcionam as regras de cobrança de passaporte e tal, né? Uma das... se a gente falar de dor hoje, né? Do teu negócio, né? A gente pode falar disso? Pode, claro, ué. Pode, com certeza. Cobrança ali, que é complicado, né? A gente tava conversando disso, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Como é que funciona hoje? Se essa é a maior dor realmente do teu negócio? Se quiser compartilhar alguma outra coisa. Eu acho que assim, a gente sempre tem ciclos na empresa, né? Tem ciclos no nosso negócio, e que as dores vão mudando também, né? Mas a nossa maior dor sempre foi de que nós somos regidos pelo governo, nas duas esferas, tanto no meu custo quanto na minha receita. Eu não posso praticar a passagem que eu quero e eu não pratico os preços, eu não posso fazer compra de diesel, por exemplo, que é uma commodity, ela é tabelada pelo governo. Então, infelizmente, eu não tenho como buscar um diesel com preço melhor. A variação vai ser muito pequena, que não me refresca muita coisa, né? E a minha passagem, ela é ditada pelo governo. Eles fazem um coeficiente, um cálculo de coeficiente e tudo mais. Em cidades como Blumenau, por exemplo, é licitado. Então, a prefeitura complementa quando há um déficit tarifário. Eu não tenho isso, né? A nossa empresa não é licitada. Nós somos, na verdade, uma empresa que existe... A nossa empresa é mais antiga do que o município, né? Então, nós já existíamos fazendo essa linha, como eu contei aqui no início, desde 1927. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas a empresa tem que ser licitada para ter um transporte público de qualidade. Não é bem assim, né? Então, acho que o que a gente precisa é essa contrapartida do ente público também e entender as nossas dores e conseguir fazer esse complemento, esse equilíbrio financeiro, que no caso de sem uma licitação não tem como. Então, por isso que isso é uma dor para nós, né? Então, claro, a licitação não é a melhor forma, eu não enxergo ela como uma melhor forma, tanto que a gente não tem cidades extremamente bem desenvolvidas no transporte, licitadas ou não licitadas, né? A gente tem, pelo público de pessoas, de passageiros em Palmeiras, a gente tem uma oferta de ônibus muito superior per capita do que cidades maiores, inclusive, né? Tem sistema de bilhetagem eletrônica, a mesma que tem em Blumenau, que tem em São Paulo, né? Então a gente tem acesso à tecnologia, ao tipo de veículo, é o mesmo. Então a gente tem esse acesso. A gente gostaria de ter só mais fluxo e mais positividade, mais equilíbrio nos contratos para conseguir investir mais, né? E conseguir reposicionar a frota né, de uma maneira mais rápida, mais veloz, né? Mas, de certa forma, é uma dor e é uma dor que vai... E eu entendo que essa dor não vai necessariamente não existir em caso de uma licitação, né? Eu acho que ela é uma dor, por quê? Porque existe um terceiro ente no meio daquilo. É um casamento que tem uma terceira pessoa dentro, não funciona. Sim. Né? A não ser que seja de comum acordo, né? Mas, enfim, não funciona, né? É uma coisa de... Não adianta, é uma relação de troca entre nós e o passageiro, nós e o mercado, nós e o funcionário. Aí quando bota sindicato, bota governo, bota muita entrave, muita lei, muita regulamentação, quando fala em regulamentação, eu já começo a me arrepiar. Você sabe que as pessoas acham que a gente precisa se esconder atrás de regulamentação, e não precisa, né? Acho que o mercado por si só, ele filtra os bons. A gente não estaria 97 anos no mercado se a gente não fosse minimamente bom. Sem dúvida. Né? Minimamente bom. Então, assim, dá para melhorar? Lógico, sempre dá para melhorar, e eu gostaria de melhorar com muito mais velocidade. Eu também enxergo os nossos problemas, né? Mas muitas vezes a gente não consegue girar essa economicidade. Eu não consigo fazer um cálculo tarifário que seja bom para o meu negócio. Você faz o preço do teu, né, da tua adesivação conforme o teu custo, você faz um preço que fique bom para você. Eu não posso fazer isso, né? E eu ainda não posso nem dizer, vou comprar o vinil de alguém, ou, né, a matéria-prima, o ACM de outra pessoa. Não, eu tenho que comprar porque ele é tabelado, ele é praticamente uma commodity. Então isso para nós é bastante difícil, assim. A gente não vivencia isso no turismo, né? No turismo é livre mercado, então a gente não tem essas... Claro, a gente tem a regulamentação do turismo também, a NTT é a agência reguladora, então a gente tem uma série de entraves, é bem chatinho também, mas ainda assim eles não me ditam o preço. Eu posso fazer como eu acho não, como eu entendo que seja o mais
correto para mim, é o mercado que filtra. Aí a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Mas aí já no turismo, a gente já tem a dor do reinvestimento, né? Por exemplo, um ônibus de turismo hoje custa 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. Então, se você vai financiar uma taxa Selic de 11 e alguma coisa, como a gente está vivendo aí nesse momento agora, esse carro, você vai pagar 50%, 60% do valor do bem em juros em 5 anos, mais ou menos, e o veículo em 5 anos vai estar valendo a metade. Então, dos 2 milhões e pouco, você vai pagar 3 milhões e alguma coisa, ou quase 4 milhões, e ele só vai valer daqui a 5 anos 1 milhão. Então, se eu pegar aquilo ali e traduzir para imóveis, que é um segundo negócio nosso, não precisa fazer muita conta para enxergar de que se eu pegar aqueles 2 milhões hoje, daqui a 5 anos eles vão estar valendo 8. E a gestão também é muito mais simples ainda, né? Não lida com público muito tão menos enorme. Risco, né? Muito menos risco, né? Então, a gente vivencia essa situação. Então, assim, Pedro, então a empresa não é um negócio legal. Não, a empresa é um negócio legal, a gente está há 97 anos, a gente não, né, vai continuar esse legado enquanto a gente conseguir, vai continuar, né? Até por uma questão de propósito mesmo, mas a gente está sempre muito atento àquilo que eu falei antes. Para mim, eu sou o gestor, eu não sou apaixonado por ônibus, sendo que eu não dirijo ônibus, né? No meio de outros empresários de ônibus, todo mundo acha um absurdo, assim, meu Deus, ele não dirige ônibus. Não, eu não dirijo ônibus, eu não gosto de ônibus. Eu gosto de gestão, né? E para mim, o mais importante, eu vou investir naquele carro que me dá um retorno financeiro. Eu acho que é por isso que a gente também chegou aos 97 anos. Porque a minha família sempre foi assim, né? De pensar, se for para botar R$1.000, eu preciso tirar os 1.000 e mais alguma coisinha, porque senão eu deixo os 1.000 na minha gaveta, entendeu? Então a gente precisa dessa consciência. E muita gente faz por paixão, faz por amor. A gente faz com amor e com paixão, mas não por amor e por paixão. Né? Então existe uma diferença bastante grande aí. Esse é o segredo da gestão. É isso que muita gente não entende. Né? Qual é o peso sobre os seus ombros de provavelmente ser o diretor da empresa no marco dos 100 anos? E para onde a empresa está olhando? O que ela quer transformar até lá? Claro, dentro daquilo que você puder nos abrir. A empresa, assim, na verdade, eu sou muito aberto a novas propostas, digamos assim. Né? Então, tanto que a gente já desenvolveu, eu gosto de imóveis, eu fiz vestibular para arquitetura, né? Então eu tenho um pouco disso de ver, minha esposa é arquiteta, então eu gosto disso e sempre tive um olhar para isso. Então a gente vivencia isso e faz isso como um negócio paralelo já desde 2011. Então ele potencializou muito em 2020, mas desde 2011 a gente já tinha esse planejamento, a gente já tem um portfólio interessante. Assim, hoje em dia ele já é muito representativo para nós, mas na época ainda não era, em 2020, né? Mas a empresa como um todo, a minha ideia é sempre... A gente também tem um outro negócio que é uma empresa de aplicativos, né, de ônibus. Então, viagens por aplicativo, que é a Forbus, que a gente também fomenta. E eu entendo que a gente não pode estar fechado e engessado para um único tipo de negócio. A nossa empresa, como um todo, ela tem fretamento, ela tem turismo, ela faz a linha municipal dentro de Pomerode e a linha intermunicipal Pomerode-Blumenau, né? Então, a minha ideia é... O que eu entendo com isso? Aí tem essas quatro ramificações dentro da nossa empresa. Aí tem a empresa do aplicativo, tem a holding, né, que faz os investimentos imobiliários para locação, compra e venda também. Tem a empresa de mármores grandes, que também é um portfólio da família. Então a gente tem uma série de... Um hub, né? Um hubzinho, uma série de... Eu digo um tripé, não, já é muito mais que um tripé, para sustentar as nossas ideias e as nossas decisões de futuro. Né? E isso para mim é extremamente importante. Então, antes de mais nada, para mim é importante não perder nenhuma delas, mas também não ficar com nenhuma delas que seja um tripé meio manco aí, né? Que seja um pé meio manco. Então, hoje para nós, sim, a nossa ideia é renovar os contratos, conseguir vencer as licitações que em algum momento vão aparecer, né? Potencializar a empresa de aplicativo, que a gente tem conseguido um crescimento no mercado bastante grande, né? Não sou eu que faço a gestão, eu participo do conselho de administração, é um negócio muito maior, né, do que a Volkmann em si, mas potencializar, porque existe uma necessidade de transporte muito grande, muito latente, né? E com a companhia aérea, as passagens aéreas ainda são muito caras no Brasil. Então, elas potencializam muito o rodoviário. Pena que a gente não tem mais investimento em rodovias, né? Pena que a gente não tem outros modais também um pouco melhor estruturados, para a gente não ter tanto trânsito que atrapalha, enfim. Mas eu acho que o transporte em si, ele é ele vai sempre ser necessário para nós, né? Então, fazer 100 anos na empresa, para mim, é algo que me arrepia também, me orgulha, me arrepia e me dá um frio na barriga, né?
porque eu sempre penso que na pandemia eu achei que nós não conseguiríamos fazer os 100 anos, e agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, né? Porque a gente realmente tem um time engajado, a gente, né? Toda essa história que eu contei, a gente sabe que a gente já passou por coisa muito pior recentemente, então a gente, né? Eu já não tenho mais tanto medo, né? Do como eu tinha antes, assim, a gente vai com medo mesmo, mas tem o medo ali, né? Hoje em dia a gente existe o medo, o frio na barriga, mas ele já não é mais tão latente e faz com que a gente consiga raciocinar melhor, né? Então, a ideia é, para os 100 anos, a comemoração dos 100 anos, é a gente conseguir se consolidar mesmo. Talvez já ter esses contratos firmados para que a gente possa se perpetuar por mais 20, 30 anos, dependendo de como foram os contratos, né? O investimento em turismo, nós tínhamos agências de viagem também, tínhamos 2, durante a pandemia nós fechamos, ali a questão do receptivo, a gente acabou fechando, porque foi muito impactado, né? A parte do turismo foi, assim, severamente impactada e a gente se pautou mais na indústria, no fretamento, para conseguir se reerguer. Então, os nossos investimentos ficaram canalizados para lá. Mas com certeza a gente quer reinvestir um pouco mais nessa área de turismo e talvez não só no turismo emissivo, mas também tentar fazer alguma outra triangulação que a gente já tem um pouco de know-how e já consegue, né? Então acho que até pelo momento que Pomerode vive, pelo relacionamento que a gente tem com as associações empresariais, fui presidente da associação empresarial, é uma associação co-irmã da associação que organiza principalmente a Osterfest, por exemplo, né? É organizada por essa outra associação, que a gente tem um relacionamento muito estreito, muito próximo. Então eu acho que a gente está sempre vivendo no meio de oportunidades muito grandes. E assim como na pandemia, em algum momento vai acontecer o clique que eu também vou conseguir abraçar. Mas hoje mesmo, o nosso plano é a gente conseguir manter esse hub, essa estruturação forte, né, sólida, crescendo, se desenvolvendo, porque antes de mais nada, tem a história da família, tem o legado, né? Tem todo o carinho que a gente tem por esse negócio também. E muitas vezes já nos perguntaram assim, vocês nunca tiveram interesse em vender a empresa? Já pensamos... Seria a minha próxima pergunta. Então... Desculpa, eu tô me adiantando. Então, não. Estamos alinhados. Exatamente. É que, de fato, é uma pergunta que muitas vezes acontece, vende a empresa, contrata um diretor terceirizado e vai viver a vida, alguma coisa assim, né? Mas ainda assim, eu acho que, eu não sei nem o que eu sempre brinco que meu sonho é me aposentar, né? Aí todo mundo fala, pô, se aposentar, 40 anos. Mas, claro, o que eu brinco com isso é que eu gostaria de ter só um ritmo de trabalho um pouco menos acelerado, assim, né? Mas se desconectar totalmente eu não conseguiria. Aquilo faz parte da gente. A dopamina. Né? Faz parte da gente. Então, hoje, se for para vender a empresa, por mais que eu falo assim, um momento de raiva, vai vender, vamos tocar adiante esse negócio. Mas eu acho que a gente teria que ter muita coragem para conseguir fazer isso. Justamente por isso, porque é a história da minha família ali, né? É a história, como algumas empresas aqui foram vendidas e fecharam a empresa, levaram toda para São Paulo, por exemplo. Nossa, para a gente seria assim um vazio bastante grande, né? Então, claro que volto a dizer que o tripé tem que estar, não pode ter nenhum manco ali no meio, que senão a gente vai repensar toda essa situação. Mas uma questão de pertencimento, de amor ao negócio enquanto ele for interessante, a gente vai com certeza manter aí o legado, a história da família, até porque faz muito parte de Pomerode, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, meu pai trabalhou para vocês, meu pai pegou ônibus a vida inteira com vocês, me falaram aqui. Mas de Blumenau também faz muito Blumenau parte faz de Blumenau. muito isso, com certeza. Eu cresci na região norte de Blumenau. Com certeza. E era diário, diário, é uma conexão. E como, à medida que os anos passam, a gente fica saudosista com as nossas empresas, com as nossas marcas, né? Então, é uma empresa que se eu trabalhei em uma determinada indústria na condição de representante, uma indústria de alta etiqueta aqui que foi comprada por um grupo de São Paulo e enfim, o resto é história. A cidade vive um luto momentâneo, né? Assim, Vive, meu com Deus, certeza. mas meu avô trabalhou aqui. Mas quando era aqui era melhor. A qualidade do produto era outra, né? Então, assim, parabéns para vocês. Eu realmente acho que quando a gente fala de cultura, a cultura não é o que acontece dentro das 4 paredes de um negócio, é a preocupação com o social, né? Porque quantas pessoas tu emprega, né? Quantas histórias tu carrega, eu acho muito legal. E como enquanto diretor, de novo, entendo que você está no conselho e não na gestão do outro negócio, da digitalização do transporte, mas quais são as similaridades e onde isso também é totalmente diferente? Onde isso te desafia na condição de diretor? Na verdade, assim, ele surgiu de uma oportunidade, de uma necessidade também, né? A gente tinha aí um concorrente bastante forte chegando, até a própria Uber nos carros. A gente pensou, o ônibus daqui a pouco vai sofrer esse entrave também, ou a gente se une e entra nesse negócio, ou a gente só vai ficar de espectador, né? E eu acho que a pior coisa é você ficar de espectador, ver o negócio, a oportunidade acontecendo e você
não estar participando dela e não poder estar, talvez, surfando nessa onda, né? Uma onda que você ajudou a criar, né? Não surfar na onda dos outros, né? Mas, enfim, então nós nos reunimos lá em 2019, ainda antes da pandemia, justamente dessa necessidade. Nós já enxergávamos a necessidade da digitalização, já estávamos de olho no mercado disso, né? Como detentores de uma concessão e não de uma licitação de linha. Nos chamava a atenção de que eventualmente poderia se sobrepor com um negócio novo, de uma estruturação nova, porque eu mesmo não acredito em licitação, não acho que é a melhor modal. Então talvez esse seja um modal interessante, até porque ele regula de acordo com a necessidade do mercado. Claro que a gente vê aí muitas dificuldades desse tipo de serviço também, assim como a gente também enfrentou, né? Até porque aí o primeiro ano de fundação da empresa, nós somos em 37 empresários, né? Não só do estado de Santa Catarina, mas também do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, É um São modelo Paulo. cooperativo. Cooperativo. Nós somos hoje uma cooperativa que desenvolveu um aplicativo de ônibus, que é o 4Bus, 4Bus. Quer dizer, não sei se posso falar o nome, mas enfim. Pode. Depois a gente manda o boleto. Legal. Então, assim, a gente desenvolveu esse aplicativo para viagens interestaduais. Então, rota Florianópolis-Curitiba, tínhamos uma linha no Maranhão, temos linha em Minas Gerais, Goiás, Chuí. Então, tem no país inteiro aí, né? Linhas. Claro que a gente não tem a capilaridade de empresas grandes já estruturadas no mercado, as empresas tradicionais, mas a gente vem com um modal totalmente diferente. A pessoa vai lá, compra, reserva sua passagem pelo aplicativo, compra, paga e passa um QR Code para poder fazer um embarque. Então não tem bilhete, não tem rodoviária, não tem necessidade de nada disso, né? Então é um modelo disruptivo, é um modelo de crescimento muito grande, mas também, assim como o caso da Folkman, passou por uma reestruturação já no primeiro ano de vida. No caso deles, o primeiro ano de vida, né? Mas durante a pandemia. Então a pandemia fez com que essas viagens interestaduais, que são de turismo, são de negócios, são de visitar a família, fossem cortadas, rompidas, né? Então, o que sustentou naquele momento? O fretamento, porque as indústrias trabalhavam com 50% da lotação dos ônibus. Então, a ideia foi investir em fretamentos. Então, entramos num mercado totalmente diferente do propósito inicial. O propósito inicial era se juntarem mais empresários para que a gente criasse uma empresa com coeficiente de passageiros transportados para a gente conseguir atingir a classe A da NTT, né? Onde só grandes grupos no Brasil atingem, poder participar dessas concessões, dessas linhas e pegar essas linhas interestaduais, como por exemplo Curitiba-Florianópolis, é uma linha extremamente concorrida, né? E nós só conseguimos porque somos uma cooperativa e a cooperativa é a dona daquilo ali e um dos cooperados, ou 2 ou 3 que se habilitam, podem fazer aquele transporte. Funciona dessa maneira. Desculpa, é uma dúvida minha, talvez seja a dúvida de quem nos assiste. É uma linha concorrida, por que exatamente? Por que é o filé mignon do negócio? Porque tem muito passageiro. E porque a qualidade da via possivelmente é interessante melhor, também. sim, um pouco melhor. Legal. Tá? Mas justamente a gente começou a perceber que existem mercados no fretamento, e o fretamento nos trouxe isso, de que existem mercados mais ermos, não muito interessantes para grandes grupos, mas que a gente consegue desenvolver, porque existe uma necessidade, mas ela precisa ser trabalhada, a gente precisa trazer o passageiro para aquele sistema, né? Então, a gente começou a trabalhar no fretamento, desenvolvendo o fretamento, conseguimos as concessões de algumas linhas grandes aí, acho que são 15 linhas que a gente detém hoje, né? Algumas ainda estão em processo, enfim. Mas a gente começou a investir no fretamento, porque ainda era o que conseguia nos sustentar naquele momento. E o fretamento a gente começou a vender para as empresas, muitas empresas multinacionais, até importantes as empresas que estiverem nos ouvindo, não sabem onde seus colaboradores estão no ônibus nesse momento. Então, assim, eu quero saber quem é que... A gente tem isso, compra passe, vale transporte ali. Eu quero saber quem está na rota tal. Eles não sabem em que rota que eles funcionários estão, porque eles usam as linhas, só sabem o crédito, vai controlando o crédito, mas não sabem se o passageiro entrou na rota A, na B, na C. E esse sistema que a gente tem do controle de QR Code, ele dá exatamente o ponto do João, do Pedro, do Marcos. Onde entrou, onde desembarcou e onde está nesse momento. Então, as empresas, uma empresa cliente nossa, uma multinacional que tem 6 unidades já conosco no fretamento, né? No Brasil, não sei quantas unidades eles têm no Brasil, mas 6 das unidades deles, começou com uma só durante a pandemia, hoje 6, e nós somos praticamente o único software de transporte que atende eles. Eles sabem identificar o exato momento, eles abrem uma tela e conseguem ver onde que o funcionário está nesse momento, em que ônibus ele embarcou, se já chegou em casa, não chegou. O funcionário não chegou ainda, onde é que ele está? Abre ali, você consegue ver pelo QR Code do cara, porque ele passa o crachá,
né? Então ele passa o crachá dele, não é o celular dele, mas é o crachá. Então esse sistema, e esse sistema tem um custo bastante acessível, né? E ele resolve a dor de muitos RHs de empresas, principalmente empresas muito grandes, que não sabem aonde os seus funcionários estão. Até porque o funcionário mora no bairro tal, mas pegou o outro ônibus da outra linha porque queria visitar um amigo. Acontece, né? O trajeto é de casa para trabalho, trabalho para casa, então existem responsabilidades com Claro. aquilo ali. Perfeito. Então a empresa também tem as suas implicações com isso. Então eles começaram a perceber, uma multinacional, que, claro, os problemas são mais latentes, com essa questão de não ir para casa depois do trabalho, acidente de trabalho, as configurações, as implicações trabalhistas disso, e começaram a entender a necessidade disso. Então a gente começou a, principalmente, atender empresas, grandes grupos primeiro, mas a gente também atende empresas de grupos menores e que hoje tem sido uma grande alavanca para crescimento da digitalização do nosso serviço, né? Sensacional. Que na verdade também se mudou do conceito inicial que ele tinha. E qual o tamanho desse mercado? Dá para precisar já ou ainda é muito cedo? Ah, meu Deus, eu não sei de precisar do tamanho desse mercado, né? Eu não sei de precisar o tamanho do mercado, até porque eu não vivencio o dia a dia, eu faço parte do conselho de administração e não da administração executiva mesmo, né? Mas o mercado é muito grande e o mercado é crescente, né? Eu acho que... e ele tem muitos vieses. Por exemplo, a passagem aérea aumenta, o ônibus cresce o faturamento, né? O combustível aumenta, o ônibus cresce o faturamento. Então, os preços dos carros no Brasil já são altíssimos, mas ainda assim se sobe mais um pouco e ano a ano a gente vê a inflação nos insumos de veículos, eu vejo isso principalmente por causa de ônibus, né? É muito mais do que a inflação. Então, as pessoas acabam recorrendo ao ônibus ou até as pessoas que, felizmente, a gente tem tido muito mais conhecimento na área de finanças, né? Acho que a gente vê muitos aí players no mercado sobre finanças, as pessoas estão começando a se conscientizar um pouco mais sobre inteligência financeira, né? E estão deixando o carro em casa para lentamente migrar para o sistema de transporte, onde ele já é estruturado e ele é interessante. Eu tenho muitos amigos nossos que têm carro, e tem carro muito bom, de conforto, e dizem, para ir para o Minas eu vou de ônibus, porque aí não preciso estacionar, não tem o centro, tem o corredor de ônibus que acaba sendo mais rápido quando tem muito trânsito, eu posso ir lendo, resolvendo coisa no celular, WhatsApp, e, pô, são pessoas que podiam, né, tem um carro super confortável para ir. Tem dinheiro para ir, não é questão de economia, mas é uma questão de conforto, então as pessoas estão começando a entender isso, né? E o Brasil tem essa consciência de que a pessoa, para ser bem sucedida, precisa ter um carro. Isso infelizmente acontece. Uma linguagem bem antiga, especialmente se você compara com a Europa, né? Isso, exatamente, Então, claro que o setor do transporte não é tão bom quanto o da Europa, por isso que não dá para comparar, mas ok, mas tem onde ele é atendido, ele é muito bom, né? Onde ele é atendido, ele é muito bom. Claro, a gente não tem oferta de 10 em 10 minutos nos bairros de Pomerode, onde não vai ter passageiro nunca. É inimaginável manter uma situação dessa num equilíbrio econômico-financeiro. Mas onde existe o eixo estruturante, o ônibus acontece, nossa senhora, ônibus de 15 em 15 minutos, né, nos horários de pico, não é tão E problemático. é bem legal esse raciocínio, porque o modelo de negócio de vocês é um business player antigo, bem antigo, mas ao mesmo tempo existe uma demanda, na minha opinião, de alguém leigo, tá? Mas crescente, porque, por exemplo, quando a gente analisa o comportamento da geração Z, você não percebe a geração Z querendo comprar um carro, financiar um carro. É uma geração extremamente conectada, que toma decisões muito mais rapidamente. Então, por exemplo, eu morei 5 anos no Nordeste enquanto eu representei essa indústria. Eu acho que lá talvez ainda não seja tão confortável e seguro quanto aqui. Você, falando com a minha cabeça lá de 2013, tá? Talvez muita coisa tenha mudado, para ser justo também, né? Mas não existia a autonomia que tem aqui. Eu não sei se na operação de vocês é assim, se em Pomerode é assim, mas eu vou falar por Blumenau, pela vivência. Com um ticket, se você quiser, você visita todos os terminais aqui, né? Na maioria das vezes, num ambiente climatizado e seguro, tá? Na maioria das vezes, tirando os horários de pico, sentado. Então, se você não faz questão do teu veículo, e é algo que a geração Z não faz, especialmente porque eu tenho na minha família 3 gerações Z, homens com 20, 21 e 22 que não dirigem. Eu acho isso muito impressionante, porque o meu sonho era o meu dirigir, carro. eu não via a hora de fazer Exato. 18 anos pra fazer carteira. Então, assim, de repente, essa questão geracional trouxe um oxigênio muito grande, imagino eu, para o mercado de vocês, porque as pessoas veem hoje o transporte coletivo não como uma necessidade, mas eventualmente até como uma conveniência. Eu tenho essa impressão. Na verdade, assim, o transporte coletivo ele vem perdendo passageiros ano a ano,
Tá? Isso é um dado histórico e não é só da nossa empresa, né? E em 2015, a gente percebendo isso, nessa reestruturação que a gente teve ali, a gente teve que fazer uma reestruturação porque o setor de malharias entrou em dificuldades naquela época e como fretamento linkado a isso, a gente também queda de faturamento, né? A gente também teve que se reorganizar na questão de estruturação de horários. Mas a gente sempre fez, assim como a gente faz com os nossos funcionários, a gente sempre gosta de escutar os nossos clientes. Então a gente faz pesquisa, a gente abria a caixa de perguntas no Instagram. Hoje em dia mudou o modelo, mas na época era uma pranchetinha, mandava um funcionário dentro e dizia: fulano, o que para ti é importante? Isso aqui. Então quando lançou, por exemplo, a estação de Blumenau, que os ônibus não vieram com ar-condicionado, eu arregalei o olho desse tamanho. Porque eu disse, cara, não é a informação que eu tenho do meu público. Ah, eles querem o Wi-Fi, mas não querem o ar-condicionado, que entendem que o Wi-Fi é mais relevante. Cara, o Wi-Fi no ônibus é uma... Desculpa a palavra, não vou falar a palavra, mas é uma ruim, merda. é uma merda, é Funciona. uma bosta. Não funciona. Por quê? Porque é um chip de celular compartilhado em 40, 50, Isso. 60 pessoas. Todo mundo acessa aquele negócio, aquilo ali é um estupro digital, entendeu? Então eu nem conectaria aquilo ali, porque aquilo, além do risco de tu né, ser clonado, enfim, qualquer coisa assim, não funciona, não vai. É uma experiência ruim pro teu cliente. E as pessoas acham que é um Wi-Fi que tem um roteador lá e um cabo ligado no asfalto, talvez, que a internet vai ser de sinal, alta né, cara? velocidade. É o mesmo chip que você tem no celular, né? É. Então, assim, Conectado o a 40 Wi-Fi no celulares. ônibus é a maior mentira, a maior enganação que criam, sabe? Ah, no ônibus tem que ter Wi-Fi. A gente tem Wi-Fi no ônibus. E a primeira coisa que as pessoas pedem é Wi-Fi, mas não funciona. Porque é um chip, eu não tenho como ter vários chips lá dentro do ônibus, entendeu? Então é um chip. O que tu tens um só pra ti, tu vai estar compartilhando com mais 40 dentro do ônibus. Então não vai funcionar. Então quando eles lançaram isso, eu, na minha pesquisa, nas minhas oitivas dos meus clientes, era velocidade de deslocamento e conforto. Conforto não é, ônibus novos, mais confortáveis. Os ônibus novos são, às vezes, muito piores do que os ônibus mais antigos. A poltrona é de plástico, né? Então, o que a gente fazia? Comprava ônibus com poltrona de encosto mais alto, sempre era uma prerrogativa, e nunca aquelas de plástico que a gente vê em muitos urbanos de várias cidades. O Wi-Fi a gente não colocou porque ele representa um custo e não é efetivo, ele só vai gerar mais reclamação, porque, não funciona o Wi-Fi. Claro que não funciona, né? Porque não tem como funcionar. E a gente começou a comprar ônibus com ar-condicionado. A gente não tem nossa frota 100% climatizada. Isso na linha intermunicipal, né? Na linha municipal é muito deficitário e a gente não tem condições de fazer essa guinada. Na linha intermunicipal a gente já tem a concessão, o governo do estado faz complemento, então a gente já consegue, assim, depois da pandemia, a gente começou a ter uma complementação e conseguiu estruturar isso melhor. Então a gente coloca ônibus com ar-condicionado. E naquela ocasião a gente tinha ônibus que a gente chama de ajuda, né? E a gente tinha ônibus de ajuda, tipo, 2 ônibus no mesmo horário. Então eu comecei a fragmentar os ônibus e coloquei eles de 10 em 10 minutos. Então as pessoas tinham velocidade de deslocamento muito rápido, porque de 10 em 10 minutos tinha 10 em 10 minutos, uma cidade de 30 mil habitantes, tá? Então é isso que eu digo assim, não usa o ônibus quem não quer, Não, que de isso é fato quer sensacional, achar um problema no Isso ônibus, traz a entende? sensação da autonomia, né? Não, eu posso ir até ali porque quando eu quiser voltar vai ter ônibus. Hoje em dia, né? Hoje em dia não é mais assim. Depois da pandemia isso tudo mudou. Então a gente voltou com aqueles ônibus de ajuda, que a gente chama, né? Que é o segundo ônibus no mesmo horário. Enxugamos muitos horários por conta da questão econômico-financeira que a gente ainda não conseguiu expandir como a gente fazia antes, porque a gente ainda amarga uma perda de passageiros antes pandemia e pós-pandemia, né? A gente ainda tem, assim, uma perda de 20 a 30% do que a gente tinha antes de fluxo, a menos agora, tá? Então, o que a gente tem percebido, assim, nos últimos 2 anos, claro que 2020 e 2021 foi trágico demais, 22 e 23 a gente foi um ano de efetiva recuperação da pandemia, então a gente tá agora, digamos assim, já podendo não falar mais dos efeitos de pandemia, talvez esse ano, né? E a gente tem percebido muito que essa geração, aí tivemos 4 anos de pessoas da geração Z formados, saindo, indo pro mercado de trabalho, né? Que vocês estão com 18 agora, 20 agora, tinham 14, 16 e não trabalhavam. Então, essas pessoas estão aí, iam só para a escola, usavam a nossa linha urbana ali, prefeitura paga passe, aquela coisa. Mas hoje em dia a gente começa a perceber e eu também tenho pessoas dessa geração trabalhando conosco na empresa, que também não querem o carro pela facilidade, porque às vezes moram num bairro que o ônibus não atende, né? Mas quando tem o ônibus, preferem o ônibus. Né? Não gostam de estacionar de ré. A gente ainda brinca assim, né? Na empresa tem a norma de que no estacionamento dos funcionários tem que estacionar de ré. Até uma questão de segurança mesmo, né? Em caso de evacuar, como a gente tem bomba de diesel, se acontecer qualquer incidente, né? Graças a Deus nunca aconteceu, a gente consegue evacuar a empresa com rapidez. Então, a gente ainda brinca assim, um funcionário disse, não estacionei ali, porque eu queria estacionar de ré, né? Então, assim, para eles isso é uma limitação, né? O que para mim, meu Deus, quando eu fiz 18 anos, eu já fui dirigindo pro teste Sem dúvida. porque eu já não via a hora de fazer carteira e dirigia super bem, e, sabe? Fazia, assim, uma motivação diferente.
Mas claro, porque hoje existem uma série de outros atrativos para essas pessoas. Eu não tinha celular naquela época, né? Então as pessoas deixam de fazer as coisas que a gente fazia e começam a fazer outras coisas. E começam a perceber no ônibus que se ele tiver no mínimo um ar-condicionado, a gente vive numa região muito quente, como o Blumenau percebeu e está começando a colocar e exigir nos veículos agora, a gente já faz desde 2015. 2014 é o nosso primeiro ônibus com ar-condicionado. Então, assim, é uma percepção de quem tá no meio do negócio, de quem... Só que, volto a dizer, assim, e sem querer criticar qualquer esfera, né? Mas a nossa empresa, por ser menor, operar num trabalho menor e ter menos interferência, como o Blumenau tem, né? Nós conhecemos o nosso mercado, nós conhecemos o nosso passageiro. E se o passageiro tem alguma reclamação, ele me encontra no mercado e fala, ô, Pedro, olha que o ônibus atrasou aquele dia, eu perdi, não sei o quê. Vem me cobrar aquilo ali, entendeu? Então eu vou cobrar meu funcionário. Essa responsabilidade também, Porque eu sou cobrado. Né? Eu sou cobrado. É diferente de uma empresa que opera numa cidade maior, que os donos da empresa nem sequer moram aqui, é uma outra concepção do negócio. E às vezes não conhece o mercado como a gente conhece e vão na mão dos terceiros entraves. Porque na época eu lembro que essa pesquisa foi veiculada por alguns órgãos do município, enfim, né? As autarquias que regulam o transporte municipal, enfim. Então, assim, erros e acertos, né, é a minha visão e é o que eu entendo, e então essa parte de ser desburocratizado para nós é muito mais rápido, fácil, a gente consegue ter percepção, a gente está no meio das pessoas, e eu gosto muito disso, isso faz parte da nossa cultura e eu acho que isso alavanca o nosso negócio, né? Estar no meio do negócio. Empreendedor tá no meio do negócio realmente é diferente. É aquilo que eu falei, a minha mudança de escritório, né? Eu mudei de escritório agora em dezembro, de novo, isso acho que já é a terceira ou quarta vez que eu mudo de escritório. Agora eu disse que eu vou ficar ali, eu não vou mudar mais, mas é porque a gente sempre foi percebendo, não, isso aqui não tá legal, eu preciso estar mais no meio. Ah, não, então desce. Primeiro eu tava numa sala toda isolada, gerência, aquela coisa toda, né? Entrei como estagiário e tal, então eu ficava numa sala do RH. Agora, aí descemos para uma área integrada. Depois fomos para uma outra área mais integrada ainda maior. E agora estamos numa área totalmente envidraçada, que a gente só tem as separações por nichos de vidro para ter privacidade ao ter uma reunião, qualquer coisa assim. Mas a gente tem total conexão. E o meu escritório hoje, para eu chegar nele, eu preciso passar em quase todos os setores por dentro da empresa, né? Tá, então, assim, a gente tem a faixa de pedestre, onde está sinalizado para eu poder passar, estaciono o carro no estacionamento, eu vou andando na faixa de pedestre, circulo com os mecânicos, já vejo os faxineiros, já falo com 3 ou 4 motoristas nisso, entro e saio pela recepção, já falo com as meninas da recepção. Então, por mais que eu não estou ali olhando o computador, vendo, controlando, não é isso que eu quero, né? Mas eu tô em conexão com eles, né? Eu tô sabendo o que está acontecendo, você olha, bate o olho na pessoa e vê, oh, tem algum problema aqui, acaba percebendo, acaba tendo esse feeling, assim. Então, a gente não pode se isolar, a gente não pode fugir disso. E mesmo que tenha alguém reclamando, tem que ir lá ouvir, tem que ir lá conhecer, tem que ir lá saber, né? Em 2013 teve um fato bem curioso, que eles fizeram aquele movimento passe livre em São Paulo e tudo mais, aquilo reverberou em Pomerode. Aí claro, ideologias, né? Ideologias, mais uma vez, falando de uma ideologia de esquerda que acha que o dinheiro nasce em árvore, que passe livre pode ser passe livre porque ele é possível. Claro, é possível se aumentar imposto em algum outro lugar. Vai ter que tirar de alguém para poder pagar aquilo ali, porque aquilo não vai se pagar sozinho. O ônibus não anda com água e se andasse com água ainda seria caro pra caramba, né? Então, aquele movimento do passe livre foi... Eu lembro que foi feito uma audiência pública... Enfim, nas dependências da prefeitura naquela ocasião, que a prefeitura cedeu também de tanta pressão que tinha, né? Não foi fomentada pela prefeitura, mas enfim. Então, aquele movimento estudantil, quando eles me convidaram, meio que convidaram assim, mas você vai vir lá falar conosco? Sim, claro que eu vou, né? Vocês estão falando do meu negócio, eu preciso ter a oportunidade de explicar que aquilo não funciona dessa maneira. E muita gente falou para mim assim, mas meu Deus, tu vai ali no meio dos... Todo mundo, né, fazendo marcha, passeata na cidade contra o teu negócio. Eu dizia, cara, eles não estão fazendo contra o meu negócio, eles estão fazendo de acordo com uma ideologia torpe que venderam para eles, e eles precisam que tenha alguém com coragem e propósito que explique para eles. Ninguém vai fazer isso senão eu. Porque eu sou o principal afetado disso. Então eu disse, não, eu vou estar lá, e uma vereadora me convidou naquela ocasião, um vereador, desculpa, me convidou naquela ocasião, e eu disse, não, eu faço questão de estar lá. E eu me lembro que o Ministério Público, inclusive, estava sentado do meu lado, e no fim disso, realmente, de fato, né, a gente conseguiu explicar tudo aquilo, e para mim a maior satisfação foi que a organizadora do evento, o vereador no final perguntou, fulana, você tem alguma pergunta para fazer aqui pro Peter e tudo mais? Ela falou assim, não, mas você fez passeata na cidade, fez, né? Tá todo mundo aqui no auditório da prefeitura gigante, tá cheio esse auditório. E o que você não vai falar nada? Tipo, ficou aquela situação. Ela disse assim, não, é que de fato eu entendi o que ele quis dizer
E eu acho que não é possível, peço desculpas, mas foi por total E ela desconhecimento. não contava com esse teu engajamento, Não provavelmente. contava, acho que ninguém, contavam que eu fosse me acovardar ou simplesmente dizer, Arrumar uma briga. é força do contrato, não tem, eu não precisava fazer nada, na verdade, porque para Ou ter que lançar uma fazer um nota passe oficial, livre, o município teria que arcar com esse custo, né, de alguma maneira. Nem era eu que tinha que estar lá me defendendo, digamos assim. Mas eu entendi que se eu fosse próximo das pessoas, eu tentasse ser acessível para as pessoas, explicasse para as pessoas qual é a razão, qual é a motivação e como funciona aquele negócio, porque a maior dificuldade é a gente colocar no lugar do outro, né? Então a gente não entende o que a pessoa passa, como é que é a estruturação do teu negócio. Por isso que eu acho que o Empreenda é tão legal, porque a gente consegue entender um pouco mais a estruturação de outros negócios e a gente vai enriquecendo como ser humano até, como pessoa, como cidadão, a gente enriquece, né? Não só como empreendedor. Então, eu acho que novamente, assim, essa conexão com o meu passageiro, essa conexão com as pessoas, ela é extremamente importante. E a gente conseguiu mitigar muito. Depois desse evento, a gente fez um esforço hercúleo em cima disso, para tentar mitigar essas situações de fake news que a gente já vivia naquela época, né? Não era um mundo digital tão proliferado, mas assim, as pessoas vendiam ideias torpes que não funcionam, né? Vendiam para os meus funcionários, vendiam para os meus passageiros, vendiam, né, para os meus clientes interno e externo. Então a gente começou a bater muito em cima de toda pergunta que vinha tinha que ser respondida. Eu atendi o telefone pessoalmente quando vinha alguma reclamação. Aconteceu isso, foi um desgaste imenso para nós também, para mim principalmente, porque além de todos os meus afazeres, eu tenho que parar tudo para ficar lá ouvindo muitas vezes uma reclamação sem fundamento, né? Mas porque a pessoa não tinha conhecimento do que era, do que não era, enfim. Então a gente conseguiu essa aproximação. Hoje em dia, por exemplo, eu lanço o desafio, se alguém tem alguma resposta nossa não dada em todas as mensagens que a gente recebe no WhatsApp e no Messenger do Instagram e Facebook, por favor, pode me acionar, né? Porque a gente trabalha com muita seriedade nisso, em ouvir mesmo, né? E não pensar assim, é só mais uma reclamação de alguém que não sabe o que está falando. Pode ser, mas justamente por ela não saber o que ela está falando, eu preciso explicar para ela. Eu preciso que ela entenda, né? Fantástico. Se você fosse fazer algo totalmente fora do teu ecossistema hoje, tá? Vou empreender numa nova frente ou vou viver de filantropia em alguma coisa. O que você faria? Olha, eu acho que eu tenho uma paixão por imóveis, eu gosto disso, gosto de arquitetura, gosto de vivenciar esse mundo. E eu acho que eu iria para esse, que não é totalmente fora, é totalmente fora da Folclore, mas já é algo que a gente já tem uma ramificação disso, já está crescendo, e eu já faço isso paralelamente, então não é nada muito inovador, né? Mas é algo que eu enxergo com muita propositura. Atrativo, né? Muita propositura. E quando eu falo em imóveis, não é construir, vender, fazer casinha, germinar aquela coisa, né? A gente faz desde de flat, desde multipropriedade, desde flat em hotéis, de grandes redes, desde de apartamento, compra e vende, desde terreno, compra e vende, desde terreno, empreende e vende, desde galpão, constrói e aluga, desde galpão, reforma e aluga. Então a gente vai migrando a casa da avó, que tira a avó de lá, faz uma casa nova para ela, transforma Vira aquele negócio. lugar, vira negócio, entendeu? Então, assim, não é uma coisa engessada, são oportunidades. Acho que é uma questão de você ver, bater o olho e ter que estar ali, isso aqui vai dar certo, faz umas contas, logicamente, ninguém fica se aventurando, mas eu acho que eu iria para essa área, com certeza, se eu tivesse mais tempo para me dedicar para ela, a gente conseguiria ter um crescimento muito grande ali também, eu tenho certeza. Sensacional. Rafa, Ô, Felipe, me manda para aí para casa, cara. Peter, nós vamos encerrar aqui. Na verdade, eu Eu deveria queria ter fazer falado... mais uma, só mais uma. Só mais curtinha, uma? só Tá, eu mais ia uma. perguntar. Quer perguntar mais alguma coisa? É seu momento. Cara, qual é o empreendedor que mais te inspira? E por quê? Cara, meu Deus, que pergunta difícil. Eu tenho muitos empreendedores que me inspiram de verdade. Eu nunca fui muito de me ater a uma pessoa ou ter um salvador da pátria, né? Até porque eu acho que depende muito mais aquilo que eu falei na Sim. entrevista inteira aqui, né? Entre eu e você, eu, meu cliente, meu funcionário, né? Eu acho que... Mas, assim, pessoas que me inspiram são várias pessoas que me inspiram, assim. Mas pessoas de Pomerode, por exemplo, que são mais próximas, que são da minha vivência. Claro, tem grandes influenciadores que eu acho extremamente interessantes, que falam coisas extremamente ponderadas. O Flávio Augusto, por exemplo, eu acho ele muito bom, né? É claro que existe um lado mercadológico por trás disso, mas eu acho ele uma pessoa muito boa, gosto muito dos livros dele, leio muitos livros dele, mas eu tenho pessoas muito próximas a mim, como, por exemplo,
exemplo, o Ivan Danugali, que eu acho que é uma pessoa extremamente capaz. Vamos convidar o Ivan Danugali para vir aqui conversar com a gente. Extremamente, com certeza vai ser um podcast muito enriquecedor. E acabei não falando disso, mas eu trabalhei na associação comercial com ele, né? Eu fui vice dele, depois ele foi meu vice, a gente teve um relacionamento mais estreito. Ele é uma pessoa com uma visão muito grande, uma oportunidade muito grande. Então, assim, é um empreendedor que não é à toa que a empresa é tão reconhecida e tão premiada mundialmente, né? E é de Pomerode. Né? Isso que é o que orgulha da paixão. Então, assim, quando eu era criança, zoavam da gente, é de Pomerode, aquela coisa, né? Talvez o Felipe viveu um pouco disso, assim. Eu vivi aqui. E a gente sempre falava assim, de onde vocês são? De uma cidade do lado de Blumenau. Hoje em dia a gente fala de Pomerode mesmo. Pomerode. Tá? A gente fala que é de Pomerode porque a gente tem orgulho mesmo, claro, tem a maturidade para entender, e também, mas as pessoas também reconhecem isso. Por quê? Porque Pomerode é capaz, Pomerode tem pessoas capazes, eu não preciso buscar uma inspiração internacional, eu tenho inspirações no pátio da minha casa, pessoas que eu convivo, que eu encontro no restaurante almoçando, que eu posso trocar uma ideia e sempre é enriquecedor, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, as oportunidades, elas estão em todos os lugares, elas estão na cidade grande e na pequena, elas estão em todos os lugares, basta a gente estar aberto para elas, basta a gente olhar para elas, basta a gente tentar identificar elas. Parei, Felipe. Rapazes, É que muito o papo tá bom, cara. Tá bom Aí demais. não Sempre tem é, né? tempo. Exato. Então, eu vou aqui apresentar os patrocinadores, diretor. Vamos lá. Arte Pro, comunicação visual, letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, lonas de grandes formatos, tudo que você precisa para comunicar e vender mais o seu negócio. Siga no Instagram, Arte Pro Comunicação. Formento Playgrounds para todo o Brasil, de madeira plástica, altíssima qualidade. De Blumenau até o Acre, entregando playgrounds de altíssimo nível, né? Nosso amigo Alexandre Formento, um grande abraço. SSA, materiais elétricos dos nossos amigos aí, Sérgio, Sandro e Adriano, grandes parceiros do podcast. A SSA é uma loja aqui da Itopavazinha, muito bonita, né? Que atende e gerencia obras e vendas de materiais elétricos, além de, claro, atuar também na distribuição desses materiais. W1 Capital, escritório vinculado com a XP Investimentos, diversifique os seus investimentos com a assessoria da W1 Capital. Eles atendem toda Santa Catarina e o escritório de Blumenau do nosso amigo Lucas. Ótica Varela, uma excelente loja aqui da nossa região, também da Itopavazinha, por incrível que pareça, né? Nosso amigo aí, Carlos, eles estão atuando aí com certificados de EPI para os colaboradores, estão bem legal, né? Estão focados nisso. E também uma ótica em geral. Uma loja linda que você tem que conhecer. Tamandaré Select, a loja de carros importados de Balneário Camboriú, com maior qualidade do mercado automotivo, carros de altíssimo padrão. Uma loja incrível que vale a pena conhecer. O Diogo e a Tamires, muito obrigado, queridos. Grandes empreendedores aqui do Blumenau que se jogaram para Balneário Camboriú, tiveram uma visão e estão crescendo muito lá, muito bacana. E, claro, o apoio dos nossos parceiros, Madrugadão Lanche, Sebrae Santa Catarina, Jovem Pan, Blumenau, né? 88.7. Estamos nas ondas da Jovem Pan, divulgando os nossos episódios todos os dias. E Restaurante Dona Ana, do Badifur para o mundo. Sensacional. Dona Ana, show de bola, um restaurante muito gostoso, né? Com churrasco e tudo mais. E é isso, né? O episódio de hoje terminou. Foi bom, diretor? Mandamos ver? Então tá bom, ótimo. Você que quer acompanhar os nossos episódios no Empreenda SC no YouTube, siga lá, compartilhe com seus amigos, né, empreendedores, tem muito assunto legal ali para você crescer, né, Rafa, aprender, você que acompanha, né, os podcasts ali, quer complementar? Não, é o que a gente Aproveitar? diz, assim, durante muito tempo, e nós talvez tenhamos vivido isso, era difícil acessar esse tipo de informação com essa qualidade, mas principalmente com essa responsabilidade, porque ninguém aqui tem interesses que vão além do enriquecimento geral empreendedor do nosso ecossistema local. Então, eu gostaria muito de ter começado a empreender em uma era digital onde conteúdos como esse estão acessíveis, disponíveis para que nós possamos analisar, porque certamente aqui nós já erramos onde os nossos telespectadores vão errar, né? E eles errarão menos, possivelmente, se forem aderentes a esse tipo de conversa. E principalmente quando é informal e gostosa desse jeito. Legal. Rafa, teu Instagram, Rafa. Ai. Acho que é Rafa M. Ventura, mas não tenho certeza. E o meu é @soufeliperangel e muito obrigado por você estar com a gente até aqui. Um abraço, valeu! Abraço.